Então, isso significa o quê? E ao longo do tempo a gente precisa amadurecer. Ao longo do tempo a gente precisa evoluir. E Eu para tenho uma muita... foto aqui no meu perfil que é do livro. Que é do livro. Eu não tô com o livro aqui. Segredos da Mente Milionária. E nesse livro está escrito assim: para você ter o máximo, você precisa ser o máximo. Então, para você conquistar outras coisas, você precisa se transformar em outra pessoa, sim. Porque senão, aquele Gabriel lá de 2014 já tinha acessado o que o Gabriel de 2024 estava acessando. Só que Isso, você teve que passar por 10 anos de transformação, de maturidade, de mudanças, de aprendizado para conquistar o que conquistou hoje. Só que para quem está fora, Gabriel, é muito engraçado porque as pessoas veem aquela situação bem assim, do nada. É muito engraçado isso. Do nada. Não é do nada. E nunca vai ser do nada. Então, não, assim, muitas vezes a gente passa por processo de solidão, por processo de entender o nosso ego. Eu mesmo já passei por muito processo de entender o meu ego. Tipo, não, não tem que ser desse jeito, tem que ser de outro jeito, não é assim. E eu acredito, e hoje eu acredito que essa mutação que você citou vai ser pro resto da vida, Gabriel. Enquanto a sim, gente quiser mudança, a gente vai ter que se melhorando o tempo todo. Quando eu pego biografias de grandes de milionários, a gente vai ver que eles se transformaram em outras pessoas. com certeza. Para algumas pessoas, a morte ela é um estado definitivo quando o corpo padece. Mas para mim, a gente começa a morrer quando a gente para de querer aprender. Eu Então, queria que você falasse uma coisa sobre um. Eu anotei aqui, ó. Você colocou assim: eu sou inconformado e sonhador. Eu tenho uma coisa comigo desde criança. E assim, eu fui muito taxada por isso. E eu quero que você fale sobre isso. Sonhar, a gente tá. que empreende hoje, às vezes a gente sonha muito. A gente sonha demais. E às vezes sonhar demais no mundo normal não é bom. É como se a gente fosse, essa daí viaja, né? Essa daí é fora da casinha. Entendeu? Mas assim, dentro da cabeça da gente, a gente tem altos planos, assim, altas coisas, assim. É tipo aquele desenho do. Meu Deus, qual é o nome do desenho? Que um planeja Pink Cérebro. Tem? Então, assim, eu sempre fui assistia, assim. assistia muito esse desenho. Eu sempre fui muito assim desde criança. Só que no mundo natural, normal, as pessoas julgam a gente como sonhador demais. Você quer demais. Você quer demais. Você já passou por isso, Gabriel? Eu passo por isso todo dia. E, Pra ter certeza que eu não tava sozinha. né? Só pra ter certeza que eu não tava sozinha. Não, não, exatamente. Eu passo por isso todo santo dia, porque é impressionante. E aí é importante a gente também ter pé no chão, né? Isso o Empretec me ajudou demais. Porque quando a gente reflete, a gente faz uma reflexão sobre as 10 características do comportamento empreendedor, a gente percebe que permeando elas, e depois eu convido todo mundo a entrar no Google e botar lá no Sebrae 10 características do comportamento empreendedor. O empreendedor, ele é alguém que empreende na dor, né? É alguém que sonha e sonha na dor, né? Sonhador. Então tudo isso não é por acaso. Por quê? Porque a gente quer algo muito e muitas vezes a gente fica frustrado porque a nossa ansiedade nos leva para um caminho de que está demorando demais para acontecer, na nossa mente já aconteceu, mas por que que no mundo real não? Então, faz com que a gente talvez perca um pouco da persistência, faz com que a gente muitas vezes estabeleça metas fora de ordem. Então, eu lembro muito bem que essa questão do sonhador, quando eu montei a Coffee Ground, eu já criei o negócio num local muito privilegiado, que foi o aeroporto. Sim. Então, o aeroporto é um lugar que é uma grande vitrine, independente da cidade que você tenha colocado. Aqui no meu caso já foi direto no aeroporto Marechal Rondon, aqui na capital do estado. Né? Muitos brigam se é em Cuiabá, se é em Várzea Grande, o aeroporto fica em Várzea Grande, É o mas é considerado aeroporto. o É o aeroporto da aeroporto. capital. Então, para não ter briga, eu falo que é o aeroporto da capital.
E para muita gente é inacessível você montar um negócio de cara, abrir um CNPJ de cara já montar dentro do aeroporto. E eu consegui isso não por mérito meu, de montar o CNPJ e já bater na porta do aeroporto, e o aeroporto abrir as portas para mim. Não, não foi assim. Eu recebi uma ligação de Recife dizendo, ó, tô sabendo que tem um pernambucano maluco perdido em Cuiabá, e quem tá falando aqui é o Jacinto, eu sou proprietário da Casa dos Frios, e surgiu uma oportunidade de montar cafeterias pelo Brasil. A única que nós não temos alguém que opere é em Cuiabá. Eu quero saber se te interessa. E a Casa dos Frios, para quem não conhece, é a empresa que fabrica o famoso bolo de rolo pernambucano, Que é o que você tem que é um aí, produto né, na cafeteria. que é o que eu tenho aqui até hoje. Então é um produto maravilhoso, é um produto que para muita gente é um sucesso absoluto há mais de 50 anos. Então, quando ele me ligou e fez esse convite, veio exatamente daquela busca de informação, que eu queria já montar alguma coisa, busca da iniciativa, rede de contato, que você vai exercitando ao longo do tempo. Então, quando eu comecei a falar para as pessoas que eu queria empreender, as pessoas precisam entender que o sonho ele começa daí. O sonho começa de você buscar a oportunidade, de você enxergar a oportunidade, de você enxergar a iniciativa, de você falar para as pessoas sobre o assunto, e isso naturalmente vai criando um ambiente de expansão da mente. Porque mais pessoas vão saber o seu sonho, e isso vai reverberar de alguma forma, fazer com que você alcance o que você deseja. Só que para o empreendedor, para o sonhador, essa questão de eu sonho, eu posso, eu consigo, ela é muito rápida. Porque nós conseguimos, né, eu consigo materializar na minha mente, com muita clareza, Dá pra sentir aquilo até que o eu quero cheiro, Gabriel. construir. Dá pra sentir até o cheiro. Dá Oi? pra sentir até o cheiro. Já passou por isso? Exatamente. De sonhar alguma coisa, você visualizar essa coisa, falar, e estar dentro dessa coisa, e se conseguir estar lá dentro, literalmente sentir até o cheiro. Dá porque eu preciso sentir paixão. Eu preciso sentir paixão pelo negócio. Eu preciso ficar encantado pelo projeto. Não pode ser mais do mesmo. Tem que ser algo diferencial. Tem que ser algo que vai encantar. Primeiro eu, Gabriel, vai ter que me encantar para que eu possa transmitir esse desejo, esse movimento de fazer a diferença. Então, de novo, a gente primeiro revisita quem nós somos, né? Quem é o Gabriel, porque a gente não consegue construir absolutamente nada que a gente não é ou que a gente não deseja ser. Muitas vezes a empresa é um reflexo da nossa profissão, ou seja, tem muita gente que fez um curso de direito, não porque queria, mas porque o pai mandou. Tem muita gente que abriu um negócio, não porque queria, mas porque o marido botou goela abaixo. Tem muita gente que faz serviço público, não porque queria, mas porque o pai e a mãe botou na cabeça que ia ter estabilidade. Então, é muito importante esse lugar de o que eu quero para minha vida. Deixa eu revisitar quem eu sou. O que eu preciso construir antes de morrer? Porque senão a gente cai numa cilada muito grande, Lari, de construir para os outros. E aí a gente não constrói para a gente. Então, é um lugar que traz muita paz, apesar de construir uma carreira ser algo muito desafiador. Construir um negócio no Brasil é desafiador e meio. Mas quando a gente para enxergar que é o que a gente quer, e eu me aproprio disso, não existe olhar pelo retrovisor, não existe parar e falar, meu Deus, será que é loucura? O que a gente precisa, na verdade, é entender se essa persistência, ela na verdade virou uma teimosia, e isso é muito complicado para o sonhador, Sim, porque é difícil porque a gente atenuar até onde que é o quê. é uma linha muito tênue, e o sonhador
o empreendedor, ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar que nem todo passo para frente é progresso. Às Ele vezes, tem um uma. para trás é ser dois para frente, né? Às vezes, o passo para frente vai te jogar no precipício. E é muito complexo isso. Porque às vezes você só aprende depois que toma porrada e depois que cai. Então, o É por isso que chama empreendedorismo, para empreendedor. mim, é o desafio do empreendedor, é a jornada do herói que cai, levanta a cabeça, toma outra porrada, aprende com erro, muda de ambiente, sofre pela mudança, depois entende que a mudança faz parte do processo, trocou o ambiente, pensou em novas ideias, conectou com novas pessoas e as coisas elas fluem mais rápido. Então, por que eu não empreendi quando eu morava em Recife, Sim. né? É uma pergunta que eu me faço, porque eu precisava sair da minha cidade para ter novas ideias, para viver um ambiente novo, para construir uma mentalidade de um nível acima da que eu estava. Eu precisei sair de uma empresa para entrar em outra, para viver um outro mundo corporativo. Tudo isso Um gancho aqui nessa fala sua. Você falou agora atrás, é porque eu fica à vou pegando vontade. os lances, tá? Você falou ali atrás assim, falar para as pessoas sobre os seus sonhos, sobre o assunto de empreender, que foi o que você fez lá em Recife, quando o cara te ligou. E aí eu coloco um adendo. A gente não sai falando para qualquer pessoa. A gente fala para pessoas que vão somar para conosco. Por quê? Porque vai ter pessoas que vai te puxar para baixo. Eu vou E te vai ter falar pessoas. que, Não, na não tô falando que verdade, foi o seu Lari, caso. Não tô falando que foi o seu caso. Mas tem não, gente que não, não é fala nem assim, quero esse empreender. ponto. Quero Eu digo empreender. Mas que, sai falando para todo mundo. E também não é assim. sim, mas na verdade, talvez a gente nem faça isso de forma consciente. Isso é Sim. uma seleção natural. Isso Isso é é uma uma seleção seleção natural. natural que vai acontecendo e a gente vai, ao longo do tempo, aprendendo que para quem que eu falei e o como isso chegou na pessoa e o quanto de energia positiva isso me trouxe. Sim. Então, é um lugar que, para quando você fala para alguém que você vai de demissão de um emprego, que para muita gente é o emprego dos sonhos, e essa pessoa fala: você tá maluco pedir demissão desse emprego, porque você ganha bem, porque você é bem remunerado, porque você está numa posição executiva. Para muita gente, ninguém para pensar e falar assim: mas esse não é o emprego dos sonhos do Gabriel. Esse não é Isso. o emprego dos sonhos da Lari. Então, a pessoa não faz essa leitura, ela só acredita que ela, no meu lugar, não tomaria essa decisão. E não tem problema nenhum ela pensar isso. Mas ela Não, não não tem problema. entende o motivo pelo qual eu tomei aquela decisão. E quando a gente decide empreender, eu vejo que é o mesmo movimento. As pessoas muitas vezes falam: você está maluco, empreender no Brasil. Então, quando vem isso e você conta para essa pessoa, você espera que essa pessoa ela te apoie, ela olhe para você e diga assim: você é capaz, você vai conseguir, você vai dar a volta por cima, não vai ser fácil, você sabe disso, mas se você estudar o mercado, se você se preparar e se acima de tudo, se você não fizer nada disso, mas se você acreditar muito, vai dar certo. Talvez não no prazo que você queira, mas vai dar certo. Sim. Então, construir o negócio é uma decisão muito pessoal, né? Quando você decide construir e você decide compartilhar com as pessoas, o que a gente precisa convidar os familiares, o que a gente precisa convidar os amigos mais próximos, é que, cara, não vale a pena criticar, só apoia. Só olha para a pessoa e fala assim: nossa, vai dar certo. Sabe aquele sentimento de você é mãe, Lari? Você sabe exatamente do que eu vou falar. Aquele sentimento de caramba, eu virei mãe, eu tô comunicando para as pessoas que eu vou ser mãe. Ninguém tem coragem de olhar para você e falar assim: mas você tem certeza que você quer ser mãe? Olha, é muito arriscado ser mãe, é muito arriscado ser pai. Ninguém vai te falar isso, porque a sociedade já convencionou que quando o assunto é maternidade e paternidade, as pessoas elas
elas podem nem ser empáticas, mas elas tentam transmitir até de forma falsa o sentimento de caramba, vai dar tudo certo, você vai ter uma boa hora, tomara que dê tudo certo. E eu me pergunto, por que que as pessoas não fazem esse mesmo movimento quando nós decidimos empreender? Eu tenho Por que uma que as outra pessoas... leitura para isso, Gabriel. Pode falar. Eu tenho essa leitura que você fez é uma das leituras. Eu concordo em Tá. partes, mas eu tenho outra leitura também. Tem a leitura que a nossa geração, nosso sempre pensou muito em segurança e em dinheiro. E nós somos uma gerações, nós estamos numa geração, nós estamos num momento que a gente pensa qual que é o porquê? Qual que é o sentido? Que aí vai lá naquela frase que você falou bem assim, eu preciso fazer alguma coisa útil que me realize antes de eu morrer. Aí tem aquele exercício, tem um exercício até que eu faço no curso meu que chama Mulher Produtiva, que é o meu exercício de 80 anos, né? Quando eu chegar nos meus 80 anos, quem vai estar comigo na mesa? O que, que eu vou poder celebrar? E Sim, isso é muito forte. Então, muito. igual você está falando, a leitura delas é tipo segurança, talvez você vai passar perrengue, talvez você vai ficar com dificuldades financeiras. Só que quem está decidindo empreender já sabe que isso vai acontecer. E é o papel meio que de pai, né? É um papel de pai de não bota o dedo na tomada, você vai tomar choque, não faz isso, não, não pula no sofá que você vai bater a cabeça. Sim, Então, é uma leitura de que para essas pessoas que querem o nosso bem, as pessoas não querem o nosso mal, que elas falam isso, né? De, ai, mas empreender, você tem certeza, cuidado, não sei o que, parará, parará. Não é uma aham. pessoa que quer o nosso mal, mas é uma pessoa que, A antes de experiência que ela tem é acreditar, aquela e ela não tem outra visão daquilo. e antes de acreditar que nós somos capazes, ela enxerga que o caminho vai ser muito difícil e ela não quer ver a gente sofrer. Só Sim, que muito da nossa evolução, vem ela do vai passar sofrimento. necessariamente por esse sofrimento. Então, quando eu falo sobre o ISD, quando eu falo sobre esse movimento de olhar para questões ambientais, sociais, de governança, de que forma isso conecta com o futuro das empresas, eu falo também sobre a importância de longevidade. Ninguém constrói um CNPJ para no ano seguinte fechar. Fechar. A gente constrói o negócio para que ele seja eterno. Eu construí a cafeteria para que ela vá além da minha vida, para que ela Sim, perdure além do Gabriel. para que ela transcenda, né? Eu vou morrer sendo fundador da empresa, mas eu não quero morrer sendo o proprietário da empresa. Eu quero que esse negócio ele ganhe uma dimensão Isso é legal que muito você falou. maior do que, do que o Gabriel. Porque todo mundo que monta um CNPJ sabe que a gente vai viver 100 anos, alguns 80, alguns 120, mas o negócio ele pode durar 200, 300. Nós temos empresas com 200 anos que o Sim, fundador já morreu sim. e a empresa cresceu após a morte dele, porque ele preparou esse caminho. Mas ele não sabia disso lá atrás. Então, o convite que eu faço às pessoas é: se vocês querem empreender, empreendam em algo que vocês querem que faça bem para o meio ambiente, para a sociedade, para que deixe boas práticas de governança. Não é um caminho fácil, nenhum negócio já nasce assim, é muito difícil, mas é um caminho que eu acredito muito que vai transformar o seu negócio em algo muito maior do que o que você mesmo está sonhando. Então, eu quero muito que no futuro a gente enxergue o tamanho do negócio e fale, uau. Sabe quando a gente olha para o filho e ele estava engatinhando no dia e no dia seguinte ele anda e depois Aham. ele começa a fazer frases completas e daqui a pouco ele começa a questionar você perguntando por quê, papai? Eu quero que o meu negócio me questione todo dia. Eu quero que o meu negócio exija cada dia de mim mais, melhor, mais performance, mais foco. Ele exija que eu vá para o mundo aprender algo novo para trazer para cá. Então, o empreendedorismo, na minha visão, é essa busca incessante de estar sempre buscando o melhor. Eu preciso ser uma versão melhor de mim mesmo. Por quê?
Porque eu preciso fazer com que o meu colaborador compre a minha ideia. Eu preciso que o meu cliente vire um fã da marca. Eu preciso que o meu fornecedor vire um parceiro de negócio. Eu preciso que a sociedade enxergue que essa empresa é uma empresa que faz bem para a comunidade em que ela está inserida. E a partir do momento em que você constrói um CNPJ voltado para isso, o lucro deixa de ser o objetivo final. Porque dar dinheiro é bom, é maravilhoso. Eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, e quem fala que não gosta está É mentindo. mentira. Mas quando você olha e fala, caramba, a casa tá cheia, a galera tá gostando, tá elogiando, isso é muito bom. Só que isso coloca você numa cegueira deliberada que tá tudo perfeito, não Sim. precisa mudar. E aí você perde um momento muito especial que é a escuta ativa do teu sócio, a escutativa do teu cliente, a escutativa do teu fornecedor, a escutativa de um fiscal do trabalho que vem aqui e te autua porque você não fez alguma coisa correta. Então, todo esse movimento é um convite à reflexão do que você está fazendo na sua vida. E também olhar para dentro de casa e entender se o quanto de energia que você está colocando nesse negócio que você construiu está roubando aquilo que é mais importante do que é a sua família. Então, eu sempre tenho essas conversas com a Isadora, com a minha esposa, porque eu sei que muitos dos momentos que eu estou ausente em casa, exatamente por estar focado em fazer o negócio crescer, eu preciso enxergar que não existe uma forma de voltar a fita e recuperar o tempo perdido. Mas eu preciso entender que eu preciso me planejar e que em alguns momentos eu vou sim estar ausente em casa e que eu preciso entender e combinar isso, E porque a gente está essa construindo uma comunicação maratona. interna, eu não sei se a Isadora é sua sócia ou não, mas essa comunicação interna, ela é muito importante. Porque senão a gente se pega, eu trabalho com meu esposo também, né? Nós somos sócios. Então é no negócio e na vida. E aí a gente se pega, às vezes, conversando sobre trabalho. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio de falar assim, ó, deixa o celular aqui, vamos, né? Vamos falar do Samuel, vamos falar, entendeu? Vamos conversar de outras coisas, da vida. Vamos, né? E a gente precisa, porque senão a gente tá falando, você tá falando do café, você tá falando de alguma coisa, você tá falando tempo, porque a gente vive muito isso intensamente, porque acaba sendo a vida da gente. E aí você citou várias coisas ali, né? Ah, o café tá cheio e aí a gente fica muito feliz. Essa é uma realização, são partes que traz realização. E uma coisa, mas aí se a gente deixa de ouvir às vezes um sócio ou outra pessoa. E aí entra outra questão também. A gente conseguir ver que a gente conseguiu realizar alguma coisa e tá muito bom. E aí vem a parte do merecimento, né? Da gente também conseguir celebrar isso. Sem deixar de escutar que precisa melhorar. Porque senão, correlacionando com o que você falou, senão o que que acontece? Você olha e fala, tá cheio, você fala bem assim, aí tá cheio, mas tem que melhorar. Você não consegue celebrar o tá cheio. Você só pensa naquela evolução contínua. Mas é necessário celebrar as pequenas vitórias e falar, tá muito bom, mas pode melhorar. Eu acho que isso é importante também, Sim. E né? isso acontece com muita gente que está hoje Acontece com a numa gente, Gabriel. função. Acontece com a gente. Como é que é? Acontece com a gente. Todo dia. Todo E dia. a gente precisa revisitar esse lugar de celebrar as pequenas vitórias, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja em alguma atividade que para muitos era, nossa, como que ele conseguiu fazer isso? Mas quando a gente para de olhar para o outro, a gente começa a entender que a gente tem que construir para a gente, né? Eu preciso construir para mim. E construindo para mim, eu consigo ajudar os outros a enxergarem que é possível. Mas Sim. eu não posso transformar o fato de inspirar alguém como o meu objetivo final. Eu preciso primeiro construir para mim, me inspirar, acreditar que eu estou construindo uma vida que eu quero, uma pessoa que eu quero, com os filhos que eu mereço,
com a estrutura que eu tô tendo. Pode meter mais E é um 3, caminho então. muito difícil. É um caminho muito difícil. Você Porque a não gente ouviu o que eu cresce. falei, O né? que você falou? Mete mais 3, então. Cadê a Isadora? Ó, o Carlinhos aí. O Carlinhos é um grande amigo, gestor de RH, o cara que me ensinou demais aí. Um beijo pra você. Eu tenho muita satisfação de ter várias pessoas que passaram pela minha vida e que viraram grandes amigos. Isadora, socorro. Socorro nada. Legado, Isadora, legado. É isso aí, amor. Escuta a Aí os outros Lari. olham pra mim e falam bem assim, mas você só tem um. Eu só tenho um porque Deus que sabe das coisas, entendeu? É isso aí. É Deixa Deus Deus que sabe. mandar. Deixa Deus E, mandar. e o que que acontece, Lari? Isso que você falou é muito importante, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de aproveitar e curtir as pequenas vitórias, porque a gente está na esteira. A gente está ali naquele movimento de estar sempre construindo, de estar sempre buscando. E quando se tem filho, é uma virada de chave gigantesca na nossa mente. Eu lembro muito bem que meu sogro, em alguma das conversas, conversando com ele, eu falava para ele assim, meu sogro, é muito melhor aplicar o dinheiro, viver de aluguel, e porque rentabiliza mais. E ele, na sabedoria dele, olhou assim, balançando a cabeça. Aí ele falou para mim assim: quando você for pai, a gente conversa. E, e Tá, aquilo seu ficou na sogro minha com luva de cabeça. pelica te quebrou, né? Quando Isadora engravidou, eu entrei num parafuso de precisamos ter um apartamento e não sei o quê. E se Pausa. eu morro amanhã, Antes de onde você essa concluir, criança vai pausa. morar? Antes de você concluir, pausa. Me responde uma coisa. Quando você for responder. Você sentiu que quando seus filhos nasceram, você prosperou mais? Não tenha a menor dúvida. Eu tenho Eu muito forte, ganhei, sim. eu ganhei 2 turbinas a jato nas costas. Elas pesam, porque Sim. falar que o peso não existe é conversa fiada. A gente Mentira. acorda e vai dormir pensando nisso, que a gente precisa fazer com que Tem os que filhos sintam fazer. Tem orgulho. que fazer. Tem que fazer, né? Eu tenho que fazer mais. Eu tenho que ter mais. Eu tenho que. Esse peso é de vocês, né? Porque assim, quando eu era feminista, lá no passado, eu achava que era meu. Agora esse peso, assim, é dos homens, entendeu? Eu tô adorando. Quem fala com o garçom é o marido. Entendeu? Você paga é o marido. Gente, aprendam isso, pelo amor de Deus. Vocês vão viver mais, pelo menos vocês vão dar mais certo. Então, assim, esse peso é do homem. Mulher tem que trabalhar? Tem que? Não, mas pode. Ó, você vai apanhar aqui. Quem tem que trabalhar? Meu marido não está na live. Quem tem que trabalhar é os homens, entendeu? Não, é Tanto que a engraçado que a gente prosperidade. Não, começa a agora falando ver. sério. Tá. Prosperidade tá muito mais. A Isadora tá gostando do meu papo. A, a prosperidade, se você perceber, quando o homem decide ser próspero e a mulher apoia ele, é exponencial o crescimento do homem. Ah, eu sempre falo o seguinte, isso eu converso muito com os meus funcionários aqui. Eu tive alguns casos que são emblemáticos. Eu tive uma funcionária que uma vez chegou para mim e falou assim, Gabriel, eu vou pedir demissão, eu vou pedir demissão, vou pedir demissão. Aí eu falei, Luciana, me explica, por que você vai pedir demissão? Não, porque o meu marido é um encostado, ele não trabalha, só eu que trabalho lá em casa, então eu vou pedir demissão. Aí eu falei, não, mas peraí, eu acho que eu perdi alguma parte da conversa. Como assim? Você tem um marido que está desempregado, é isso? É. E, e aí? Não, então eu vou pedir demissão porque aí ele vai se coçar para arrumar um emprego. Aí eu falei para ela assim: não é melhor, ao invés de perder o emprego, trocar de marido? Você falou isso, Gabriel? Então, falei para ela, falei, ó, porque homem ou mulher, tanto faz, ou coloca o outro para cima ou derruba. Não Exato. tem meio termo. Isso é uma Então, verdade. o seu marido estar em casa coçando e relaxado, achando que você trabalha, está tudo certo, é uma clara sinalização de que você não tem a pessoa certa para estar do seu lado. E isso não significa que quando um perde o emprego, deixe de ter valor para o outro. Não é isso. O que eu quero dizer é,
quando você enxerga que aquela pessoa perdeu a vontade de viver, perdeu a vontade de lutar, entende que não tem mais o que fazer nessa vida, acabou. Não tem porquê, você não vai conseguir convencê-la, a Sim. não ser através do exemplo. E você pedir demissão, você está dobrando a aposta. Você está mostrando para o seguinte, agora vão os dois pro buraco. Ao invés de dizer para ele, querido, eu tenho emprego. Ou você levanta e vai para a rua arrumar o que fazer, ou vai ficar difícil os dois segurarem as pontas aqui. Porque lá atrás, no passado, o que a gente enxerga é que a mulher lutou muito para ter o seu lugar de trabalho, de voto, de poder dirigir, de deixar de ser uma propriedade do homem. Foi uma construção histórica que nos trouxe hoje para a posição de mulher liderar homem, mulher estar hoje na Câmara dos Deputados, mulher poder disputar eleições presidenciais, mulher dirigir empresa. Então foi uma construção histórica que para muita gente hoje olha e fala assim, quem foi a danada da mulher que inventou isso de revolucionar o mundo? Estava tão bom cuidando da casa, cuidando dos filhos, e o marido que ia para a rua arrumar dinheiro. Então, é um cenário que, em tom de brincadeira, eu vejo de vez em quando na internet, mas foi uma luta de gênero, de classe, que muita gente morreu por essa ideologia. Sim. E a gente precisa construir isso. A Dora tá botando aqui, ó. Uhum, A ela já gente falou, na precisa verdade, ainda construir estamos isso. construindo isso. Por- Eu acredito Porque que tá tudo muito isso que longe. você citou é muito bom. Só que, assim, é igual você citou lá atrás do empreendedorismo. Quando a gente perde a família, não adianta eu ficar rica se eu for perder meu casamento, se eu for perder minha família. Não faz sentido. Sim. Não Entendeu? faz. E Não não faz. faz. Essa conta não fecha. O que, que adianta eu ser líder de Não. uma multinacional e meu casamento ser uma bosta? Meus filhos serem perdidos. Por quê? Porque a mulher ela tem um papel fundamental dentro de casa e a gente não pode tirar isso. Que Sim. é o que você acabou de falar. Ou você levanta o homem ou você derruba o homem de uma vez. E sabe O o que 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 acontece, o que Lari? acontece agora muito, Gabriel, que eu percebo que os homens também, por conta desse movimento, se encostaram sim. A gente não pode falar que isso não aconteceu. Tem um monte de homem banana e movimento. Acontece. Acontece. Mas o que, que Isso explica a por gente que que ao soma? longo do tempo eu contratei na série histórica 90% das pessoas que eu contratei foram mulheres. Por quê? Porque eu não sei o que acontece, não sei se é uma coisa regional, não sei se isso está no Brasil inteiro, mas eu vejo a mulher, na regra geral, com muito mais foco, vontade de fazer e vencer. Por quê? Porque muitas vezes ela tem O o porquê filho dela. em casa, ela é mãe solo muitas vezes, então ela sabe que se ela não for para a rua lutar e conquistar, ninguém vai fazer por ela. Ela já Exatamente. caiu no conto do vigário, de Já, acreditar que o cara ia fazer esse papel e ele não fez. já. Então ela tá escaldada daquela situação e agora ela precisa trazer o sustento para dentro de casa. E outra coisa que E eu percebo também é que às vezes a gente, num casamento, né, por exemplo, lá na citação que você fez, muitas vezes a gente fica, quando fulano mudar, eu mudo. Quando fulano mudar, eu mudo. E não é assim que funciona casamento. Você quer que alguém não, mude? Você quer que muda alguém mude? Muda você. você. Muda você. É fácil? Nem um pouco. Eu lembro do dia, exatamente do dia, que eu falei, eu não vou mais discutir com o Tarcísio, meu vulgo marido. Falei, não vou mais discutir com o Tarcísio. E teve um dia que eu tava puta com ele. E ele veio querer rebater aquela situação, só que tava muito quente. Eu sou uma colérica, gente. Eu ia mandar ele pra bem longe. E com todo respeito. Eu lembro do dia, exatamente. Foi o dia que eu comecei minha transformação. Eu olhei pra ele e disse assim: a gente conversa depois. Se fosse em outro momento, a gente ia discutir até ele tá certo, eu 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 tá certo. E aquele dia eu falei, a gente conversa depois. Até eu pensar, até eu esfriar a cabeça, até eu melhorar. E depois eu sentar e conversar como uma pessoa normal. Só que ele mesmo, hoje ele mesmo fala, né? Isadora gosta, né? Hoje ele mesmo fala, você mudou primeiro. Porque é assim que funciona. É difícil? É muito difícil, mas alguém tem que pagar o preço. Ou Alguém tem que fazer o que você falou, sair desistir da zona de alguém tem que conforto, sair do né? ciclo, alguém tem que sair do ciclo vicioso, né? Porque fica uma troca de responsabilidades. Faz você, faz eu.
Então o grande lance da vida, na minha Aí vou chamar opinião, você, Isadora, pra participar. tinha que ter uma live só disso. Gabriel, já são 8h50 e você falou que tem reunião agora, né? Não, eu recebi uma mensagem da Inho, ela vai atrasar. Ela vai mandar uma mensagem aqui na hora que ela puder liberar. Fica tranquila, vamos tocando aqui que tá gostoso. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Você toma café? Tô no café, a Ah, gente abre às 13, sim. Fala do café. Isso então, que eu ia falar. Fala um pouquinho do café. tá bom. Então, o café, gente, ele surgiu na minha vida de uma maneira totalmente despretensiosa. Afinal de contas, até os 29 anos de idade eu não bebia café, mas Ah, eu não. sempre... Não confio em pessoas que não bebam café. Não, mas hoje eu amo café. E, e é muito interessante isso, porque quando eu mudei para Cuiabá, em 2018, e veio aquela ligação que eu comentei mais cedo, dizendo, ó, temos aqui uma oportunidade para montar, ganhamos uma licitação nacional aqui em Recife para operar quiosques de bolo de rolo no Brasil inteiro. E me ligaram falando, ó, no aeroporto de Cuiabá não tem ninguém que opere, a gente quer saber se você topa. Eu topei, mas ali eu tive um insight que eu não sei porquê, afinal de contas naquela época eu não bebia café, mas eu sempre entendi que cafeteria tinha uma atmosfera diferente. Apesar de não beber café, eu sempre amei estar dentro dessa atmosfera, viver essa atmosfera. O cheiro do café é um negócio que eu sempre gostei. Tomar café é que era o meu divisor de águas, era o que eu precisava romper. Mas eu adorava aquele cheiro, adorava aquele ambiente, aquela luzinha amarela. Tipo Então, Starbucks. uma musiquinha de fundo, aquele atendimento, pessoas educadas, conversando, negócios acontecendo. É um ambiente totalmente diferente de um restaurante, por exemplo. Uma Sim. cafeteria e um restaurante, apesar de serem segmentos que se Similares. complementam, eles são, eles têm uma diferença absurda, que é o motivo pelo qual você vai naquele lugar. É difícil você falar assim, vamos fazer uma reunião num restaurante, é difícil, É porque o verdade. restaurante ele está muito ligado a comer, acabou, se alimentar. Agora a cafeteria, culturalmente, não é coisa do Brasil, é do mundo inteiro. Você Ela passa virou um horas ponto lá de dentro, né? encontro. Ela virou um ponto de encontro, ela virou um ponto de conexão, ela virou um ponto de vamos conversar, eu quero saber da tua vida e eu quero que você saiba da minha. Isso você faz muito em cafeteria. Então, quando eu recebi esse convite para abrir um quiosque de bolo de rolo no aeroporto, e eu já queria empreender há muito tempo, eu falei, beleza, eu topo, mas tem que botar café aí dentro. Só bolo de rolo não vai virar. Não, você tem liberdade para negociar com o aeroporto. Falei, beleza. E ali veio a história do café. Logo que nasceu o quiosque, já veio com a cafeteria. Na primeira semana, a gente vendo que a dificuldade que ia ser explicar o que era bolo de rolo, as pessoas achavam que era bolo de arroz, e a Ah, gente tendo que abrir, explicar, fazer fatia, degustação. Foi uma experiência muito rica para mostrar para as pessoas algo novo que muita gente no Mato Grosso não eu não conhecia. conhecia. Hoje é Hoje é difícil encontrar alguém em Cuiabá que não conhece bolo de rolo, mas em 2008 a gente trouxe para o mercado aqui cuiabano. Hoje nós temos empresas que fabricam bolo de rolo aqui em Cuiabá. Então é muito legal ver esse movimento hoje. E o que a gente precisa é ensinar para as pessoas a encontrar o seu porquê. E a cafeteria ela veio com esse propósito de ser o meu negócio, de ser aquilo que eu acredito. E no aeroporto era um lugar estratégico por estar ali num ambiente seguro, num ambiente controlado, restrito, porque você precisava de uma credencial. E eu, por ser CLT na época, eu fazia essa leitura de como que eu vou controlar estoque, como que eu vou controlar câmera, no ambiente que amanhã eu posso estar em São Paulo, no outro dia eu posso estar em tal lugar, viajando pela empresa. Eu preciso construir algo dentro de um lugar controlado. E aí surgiu a ideia de montar o... Peraí, eu acho que está tendo um ruído aí no teu som, Alari. Eu não tô falando nada, tô quieta. Então, engraçado, ela acho que parou.
Então, o que me chamava muita atenção era isso, né? E aí a gente começou a dar café de graça dentro da sala de embarque. A gente Ah, começou a convidar as pessoas a conhecerem o produto. Isso incomodou muita gente. você fez então uma experiência no aeroporto. Exatamente. Eu convidava as pessoas a conhecerem o produto, a gente explicava sobre ele, eu treinava as funcionárias, afinal de contas, dentro do horário comercial, eu estava dentro de uma multinacional e depois que eu ia, então abria antes, fechava depois, mas as funcionárias que tocavam o negócio. Em 2021, eu trouxe minha mãe para a operação, dei uma alavancada violenta, porque era o olhar do dono ali dentro, gerenciando, ajudando a impulsionar as vendas. Então foi uma grande virada de chave. Mas o ponto do café que eu queria deixar aqui para as pessoas é, desde o começo eu já sabia que não seria apenas uma cafeteria. Eu já sabia que a gente ia construir algo maior. E por isso que a gente trouxe, quando a gente mudou para cá, para o Jardim das Américas, a ideia de reaproveitar a Ah, borra do café o- e isso é transformar eu vou ter que ter isso um em desse produto. aí. Eu tenho que ter um treco desse aí. Olha aqui. Então a gente pega a borra do café Aham. e transforma isso em produto. O que é isso, Gabriel? É um vasinho? Não, isso aqui pode ser para tomar chá, tomar café. É uma Então, xícarazinha? Como se fosse aquele é uma negócio de xícara. japonês. Um trequinho. Também serve. Então pode ser decoração, mas isso aqui é uma ceramista local que fez pra gente. Então o nome dela é Lígia Maciel. Para Aham. quem não segue ela nas redes, pode botar aí. Que É uma legal. pessoa incrível. É porque, para A quem não Nick, sabe, gente, a cerâmica, quem é ceramista mesmo, eles conseguem tinturar a cerâmica através das coisas, seja de osso, seja de grama, seja de café. É muito interessante o mundo das ceramistas. isso. E aí, graças a essa conexão que o café promove, o que que eu fiz? Eu coloquei um pedaço aqui dessa vitrine para a Nick. Então ela Aham. está confeccionando os produtos dela junto com a borra de café e a gente coloca aqui para as pessoas saberem quem fez. Sim. E aqui da Lígia, tá? Então são duas parceiraças aí que Que estão legal, ajudando a Gabriel. gente a construir esse movimento. A gente também tem aqui o clube de assinatura, onde as pessoas podem vir e tomar um café por dia a um custo muito mais baixo e elas ainda levam uma caneca para casa. Então é muito importante as pessoas saberem que em Cuiabá, agora, nós temos cafés da Índia, da Guatemala, cafés africanos, cafés asiáticos. Então a gente trouxe toda essa gama de cafés da Nespresso, o Sim. bolo de rolo. A gente tem também aqui as máquinas da Nespresso, são máquinas que conseguem manter o padrão dessa bebida em qualquer lugar do mundo. Então é bem legal essa história de falar sobre sustentabilidade, falar sobre essa consciência e responsabilidade social e fazer com que a pessoa entenda que, peraí, então quer dizer que eu posso tomar um café todo dia ao custo de uma assinatura de R$ 60 por mês. Isso vai dar R$ 2 por dia. Sim, a gente fez isso exatamente para transformar esse movimento de meros clientes em consumidores assíduos, fãs da marca. Então esse é um movimento que a gente acredita muito E aí e entra outro movimento principalmente aí, Gabriel. Outro movimento aí. Lembra que você falou bem assim que, por que eu não empreendi em Recife? Eu sou dos ganchos, tá tudo anotado na minha cabeça. Por que eu não empreendi em Recife? Por que eu vim empreender em Cuiabá? Existe um estudo científico que comprova que nós somos a média das pessoas que convivemos. E também que a ambiência nos modela. Então, muitas vezes a gente precisa sair de onde nós estamos, não que seja ruim alguma coisa, sair de onde nós estamos, para que a gente viva um novo ambiente. E aí eu trazendo esse contexto seu para o contexto da assinatura. Por exemplo, eu trabalho em home office. Uma das coisas que eu mais faço quando eu saio é ir para café. Por conta da ambiência. Tem momentos criativos que eu não consigo trabalhar de dentro de casa. Eu preciso sair. E aí, quando a gente vai com um café, tipo, eu preciso fazer um PDF, um portfólio. A gente precisa desse olhar. Porque às vezes eu tô tomando café aí, na Coffee Ground,
E eu olho para uma coisa, você presta atenção, você viaja em outro mundo, em outro paralelo, e parece que a criatividade faz assim. Não adianta falar que não faz, que faz, por conta da ambiência. Então, essa parte da assinatura é muito legal, porque ela traz um conceito que a gente pode ter tempos em locais diferentes, mesmo que seja para trabalhar, para novas conexões. E isso é muito legal. Não, eu concordo com você. É através dessa ambiência que eu conheci as duas ceramistas. Elas estavam aqui tomando café e exatamente por esse olhar atento, por essa escuta ativa, eu entendi o que elas faziam e eu apresentei a questão da borra do café para elas e desafiei elas a produzirem algo que elas nunca tinham feito, que era exatamente pegar a borra do café e misturar na cerâmica para ver que bicho que ia dar. Uhum. E elas toparam o desafio, fizeram, e tá aqui o resultado. Então, no fim do dia, Lari, o que eu entendo E foi como ganha-ganha, porque elas ganharam experiência, produtos novos, e você ganhou uma maneira de usar o ESG, isso, a parte ecológica, que você já contempla no seu próprio negócio. Porque não adianta você fazer exatamente. trânsito e não ter congruência, né? Então você conseguiu pegar essa congruência aí pro seu negócio. Então ganha-ganha. Os dois ganharam. E também mostrar que não é papo de multinacional. Que Isso dá é para bom. fazer, que dá para ter um olhar atento ao meio ambiente, à sociedade, à governança, sendo pequeno. Sim. Então, esse é o desafio que para muita gente esbarra nessa barreira de entrada, né? Olha, não faz o menor sentido essa história de ESG, essa história de sustentabilidade, isso é papo para multinacional. Não, não é. É assim E eu mesmo. consigo provar hoje que não A é. gente que Eu vem de tenho aqui. multinacional, a gente sabe que as pessoas falam isso mesmo. Exato. Então é uma desculpa que a gente cria. É a síndrome do vira-lata, que é ativada no nosso cérebro para dizer que a gente não é capaz. E aí a gente vê que é um padrão que se repete. É a mesma sistemática de quem acha que não é capaz de empreender. É a mesma sistemática de quem acha que não é capaz de ser pai ou mãe. É a mesma sistemática de quem acha que não dá para morar junto com alguém. É a mesma sistemática de quem acha que não dá para mudar de cidade. Nós vamos construindo padrões mentais que vão criando crenças limitantes o tempo inteiro. E Sim. cada vez que eu entro nesse cenário, encontrar alguém que tem uma crença limitante, eu faço esse papel de olhar e falar assim: até quando você vai mentir para você mesmo? Até quando você Eu vai usar essa desculpa, né? falando de Porque, mim sem falar, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas, mas falando de mim aqui, algumas coisas, por exemplo, eu sou uma pessoa que antes de eu começar a dar consultoria pelo Sebrae ou minhas consultorias próprias, Gabriel, eu parei e fiz uma conta de quantos cursos eu já tinha comprado. E eu falei, caraca, eu gastei tudo esse foi dinheiro. tudo isso. Foi tudo esse dinheiro. Aí eu falei assim, não, esse dinheiro tem que voltar pra mim. Esse dinheiro tem que voltar. Só vai o dinheiro e dá. Por quê? Porque a gente tem, no meu caso, falando de mim, não, eu preciso mais disso. Eu preciso mais um pouco disso. Eu preciso mais um pouco disso. E nunca estava pronta, nunca se colocava no jogo, né? Eu ia passar a vida inteira assim. E o que é mais interessante, Lari, é que na verdade a gente nunca vai estar pronto, porque o dia que a gente tiver, a gente morre. Não Isso é existe esse negócio legal. de estar pronto. A gente tem que se arriscar, a gente tem que ir pro jogo, a gente vai tomar porrada, porque é um jogo novo, a gente não conhece as regras. Por mais que tenha um by the book, um manual te ensinando, ou um guru que vai te falar, esquece. O teu Na vida caso, real é outra história. Com você, no seu na vida negócio. real, o teu caso, a tua história, ela é construída de acordo com a tua experiência, de onde você veio, quem são os seus pais, qual foi a educação que você recebeu, qual foi esse ambiente que te moldou, com quem que você se
relaciona, quem são os seus amigos, quem são os seus inimigos, quem são as pessoas que te querem bem, quem são as pessoas que te querem bem desde que você não esteja melhor do Desde que que. elas. Perfeito. Desde que é perfeito. Você pode estar até Então, bem, mas nunca melhor do que eu. tem muita gente que pensa isso e tá tudo bem, Tá porque, tudo bem, é cara, dela. se você ficar preocupado com essa postura, você deixa de fazer o que é importante para você. Isso tem a ver com Então, o tudo cesto isso é dela também, né, aprendizado. Gabriel? Não com o Sim, meu. É o cesto dela. sim. E Ó, uma por exemplo, você falou coisa que uma me chama. coisa aí, ó. Você Vou falou falar. uma coisa aí, só pra terminar. Você falou uma coisa aí. Ah, depende de como você veio, etc e tal. Quando eu era criança, os meus pais são separados. Mas quando eu era criança, hoje eu já entendo isso, né? Tá tudo certo, tudo resolvido. Mas assim, por que que eu fiz muito isso? Por que que eu percebi esse processo em mim? Quando eu era criança, meu pai me chamava de burra muito. Muito. Guria, você é burra, você é burra, você é burra. E a minha mãe falava, não fala assim com a minha filha. Minha filha não é burra, não. Entendeu? Então tinha essas coisas. Então, assim, aí meio que eu internalizei certas coisas, achando que aquela linguagem era verdade. Até que eu entendi que, tipo assim, cara, era o melhor que ele tinha pra dar e era isso, e isso era mais dele do que meu. Entendeu? Só que esse movimento não é um movimento fácil, não é um movimento rápido, né? Então, assim, a gente demora pra entender. E até Demorou tipo, quanto, demorou quanto tempo para você perdoar seu pai? mais de 20 anos. A gente tem essa forte tendência de culpar os pais, de entender que por que eles não fizeram de uma forma diferente, por Sim. que eles fizeram esse movimento, poxa vida, se hoje eu não estou melhor é porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez isso. Isso é um movimento de autossabotagem bizarro que a gente vai Muito construindo e tentando transferir a responsabilidade para o outro. para o outro. Aí deixa eu A falar uma gente não coisa. entende o cenário. Eu tive uma conversa para terminar isso para você concluir seu raciocínio. Eu tive um cenário que eu estava conversando com um primo meu e como eu era menina que era criada por pais separados, minha faculdade, eu corri atrás para passar na faculdade federal, né? E o meu primo, o meu tio pagava a faculdade para ele. E aí a gente adulto conversando agora, há pouco tempo atrás, foi no Natal até. Eu falei, fulano, meu tio pagou a faculdade sua e você matava toda a faculdade, não terminou a faculdade, né? Matava toda a faculdade. Tudo que eu queria na vida era ter um pai para ter pago minha faculdade. Eu não lembro, eu não esqueço desse dia. Ele virou para mim e falou assim: tudo que eu precisava na vida era não ter um pai para pagar a sua faculdade. E aí, Exatamente. exatamente. Aí a gente entende que tudo que a gente passou tinha que passar. E tudo que a gente passou, a gente passou para ser quem nós somos hoje. Sendo fácil ou difícil. Isso nos moldou de alguma maneira. No dia que ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, parei e falei, pior que é verdade. Mas isso é muito forte. E leva muito tempo para a gente conseguir fazer essa leitura, porque a gente entra num modo de autodefesa tão grande, de Autodefesa, essa palavra. continuar culpando, continuar justificando que é a política, é o mundo, foram os meus pais que erraram comigo. E tudo isso é crença limitante que a gente vai criando, que a gente vai botando esse muro, e aí por isso a gente não consegue enxergar, porque está tão alto. E quando a gente decide quebrar, a gente enxerga que é libertador. Essa postura de beleza, pode ter acontecido trauma, pode ter acontecido um monte de coisa, mas até certo ponto eu consigo culpá-los, porque tem um monte de gente que sofreu igual ou pior e deu a volta por cima. E ao invés de eu enxergar e me apropriar dessa cadeira, eu continuo nessa posição de vítima. Sim. E, e, e não é menosprezando, porque cada um tem uma história e cada um sabe o que passou. Mas até quando você vai usar disso para fazer o que você quer? E você Porque o acabou que a de gente falar, mais cada um vê, sabe o que passou. isso. Passou. E aí tem um movimento, Lari, que eu acredito muito, que é não olhar para o retrovisor. Parar de Por isso que o olhar para o para-brisa é maior, retrovisor. né? Parar de olhar pelo retrovisor, não para não aprender com os erros, porque a gente não vai esquecer, tá na nossa pele, tá impregnado, a gente sabe o que a gente passou. Mas eu não preciso revisitar aquele lugar, sentir aquela dor de novo
para entender o que eu preciso fazer. Sim. Eu já passei por aquele momento. E o empreendedorismo, ele é um exercício diário sobre isso. Ele vai exigir de você o seu melhor todo santo dia. E por isso que ele é tão viciante. E por isso que ele é tão empolgante. E por isso que para muita gente é a solução, porque é uma forma de demonstrar que eu estou vivo. E quem está falando isso, Alari, é alguém que trabalhou no mundo corporativo por mais de 15 anos. E o que eu mais me preocupava e falava para mim mesmo todo santo dia é: eu não vou atrofiar o meu cérebro, eu não vou entrar na zona de conforto, eu não vou aceitar essa caixinha que estão querendo me moldar. Eu vou sair da caixa toda vez, eu vou ser taxado de louco, eu vou ser taxado de rebelde, eu vou ser taxado de um monte de coisa, mas eu não vou admitir pautar a minha vida profissional, pessoal. Eu não quero carregar mais essa energia negativa para dentro da minha casa. Eu não posso mais permitir que o trabalho seja a pauta principal da minha vida. Eu não posso fazer mais isso. E isso é muito difícil, por quê? Porque a gente, quando pensa em pedir demissão, ou quando é demitido, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? O boleto. E o boleto, ele é medo. O boleto, ele amedronta. O boleto, ele vai ficando maior. E aí, quando se tem filho, são vários boletos. Quando se é casado, são vários boletos em conjunto, ambos os dois trabalhando ou não, a responsabilidade por pagar é dos dois. Sim. E o que a gente precisa entender é que quando a gente entende que o boleto ele vai vir ou não, com o emprego ou não, mas que a gente pode fazer algo diferente, a gente aprendeu no Empretec, né? Sim. A gente ficou uma semana imerso trabalhando em cima de um negócio fictício que precisava faturar no mundo real. E o que esse movimento nos trouxe? O que esse movimento nos trouxe? A capacidade de sair da zona de conforto. A gente construiu negócios. Para mim, isso mostrou o quanto esse exercício que você citou, o quanto a gente é capaz de fazer dinheiro. Exato. Isso e não só fazer dinheiro. Mim, porque às vezes a gente, por estar, tipo, no café ou eu aqui dando consultoria, a gente fica nessa linha sem mudar nada. Mas isso foi muito forte, principalmente fazer que, tipo, se você mudar a linha, você vai conseguir vender também. É só você dar o seu melhor. E outra coisa que marcou muito pra mim, venda não suporta corpo mole. Não suporta corpo mole. Você quer faturar? Você vai faturar alto. Você consegue faturar alto. Mas é sem corpo mole. É na pressão. É na adrenalina. E o que você... E qual parte sua você está disposto a enterrar? Porque você vai ter que enterrar. Passar vergonha. Você vai ter que enterrar. Você vai ter que enterrar a vergonha. Você vai ter que enterrar o medo. Você vai ter que engolir o orgulho. Para vender, você precisa se expor. E muita gente não está disposta. Isso pra cá, para vender a gente precisa se expor, beleza. Aí tem um monte de gente que não tem coragem de abrir um stories. Eu fazer stories? Não. Aí tem gente que posta aqui no Instagram uma vez a cada 3 meses e fala: eu postei na internet e não vendi nada. Por quê? Porque não é assim que vai vender. E não vai vender nada. Eu confesso para você, Alari, que essa é a primeira live que eu tô participando na vida. Então, assim, eu vou bater um print quando a gente finalizar. Não agora. Quando a gente finalizar, eu quero bater um print com você, porque eu tô destravando um medo com você hoje. Você me convidou a sair da zona de conforto. Você convidou todos daquele grupo que fizeram o Empretec do Sebrae com você a sair da zona de conforto. E para alguns que já estão nesse movimento de sair da zona de conforto, isso é muito poderoso. Porque a gente está na esteira. A gente ficou uma semana imerso, aprendendo, chorando, tomando porrada, vivendo dinâmicas que pareciam bobas para quem está do lado de fora, mas para quem estava lá dentro, era jogo sério. Era uma parada pesada. Doía no estômago, doía no fígado, doía na garganta. O choro, a vontade de chorar, a vontade de botar para fora, porque tudo isso vem de um processo muito doloroso de evolução e não é fácil. Então, o empreendedorismo,
ele tem um romantismo velado, que agora eu vou ser dono do meu destino, que agora eu tenho liberdade, que agora eu posso acordar a hora que eu quiser. Cara, é um convite a refletir o tempo inteiro sobre estar vivo, o que que eu vim fazer nessa vida. Porque quando você trabalha sendo CLT, você, na verdade, está, para muita gente, trabalhando no sonho dos outros. Só que, para mim, eu penso diferente. Eu penso que a gente sempre trabalha para a gente. A gente está, na verdade, intraempreendendo. A gente está gerando valor. Eu, a vida inteira, gerei valor para mim, enquanto gerava valor para os outros. Isso é muito poderoso. Quando você se apropria disso, eu brinco que no Exército, eu servi ao Exército em 2008. E eu falo que eu não servi ao Exército. Foi o Exército que serviu a mim. Por quê? Porque eu carrego os aprendizados do Exército comigo até hoje. Eu não consigo abrir uma torneira em casa e não lembrar do Exército. Porque eu já passei situações aonde Não tinha água. eu tinha escassez de recursos naturais, comida, água. Não estou falando que foi tudo sofrimento, Sim. mas existem simulações ali dentro, né, acampamentos, que servem exatamente para você se virar com muito pouco. No Sebrae, a mesma coisa. O Sebrae foi uma imersão onde a gente recebeu ali um presente de viver uma experiência de uma atmosfera intensa, aonde não cabia tocar o próprio negócio, a própria rotina e achar que dá conta de fazer o Sebrae. Então, eles falam muito sobre isso antes da gente entrar. Você está disposto a abandonar tudo que você está fazendo, a delegar a escola das crianças, deixar e buscar na escola, o seu negócio, o seu emprego. Durante 15 anos, eu negligenciei a minha vontade de empreender e a minha vontade de aprender sobre o Empretec, porque eu usava a desculpa que eu estava no trabalho e eu não conseguia liberação para isso. Quando eu saio da empresa e surge essa oportunidade de participar do Empretec, eu conversei com os meus sócios, eu conversei com a minha esposa, eu expliquei o movimento que eu ia passar, de ficar uma semana de 7 da manhã até as 8 da noite, sem poder ficar mexendo no celular, aprendendo, tomando porrada, e depois à noite ter que trabalhar a madrugada inteira em cima de um projeto dentro de casa. Nós ficamos uma semana sem dormir. É verdade ou não é? Eu acho que eu fiquei duas, porque assim, na outra semana foi como se fosse a digestão. A remo... É, Parecendo uma vaca remoendo, não tem? A tem. outra semana, a semana depois, pra mim, foi uma. Eu fiquei remoendo os acontecimentos, remoendo os fatos, né? As coisas, os porquês. E a única coisa que eu achei ruim, é que a gente só tem uma oportunidade de fazer. Na verdade, agora nós somos embaixadores. A gente precisa Multiplicar. fomentar, multiplicar, incentivar, caçar pessoas que têm as características do comportamento empreendedor, estimular elas a fazerem o Empretec, estimular elas a abrirem negócios, a quebrarem a cara, quebrar a empresa, reconstruir, mas se arriscar. Sim. Porque para ter sucesso na vida, para ser feliz, a gente precisa de muita coragem. A gente precisa assumir essa posição. O que eu vim fazer nessa vida? E a gente só consegue fazer isso depois que a gente faz esse processo de autoconhecimento. Então, Eu não sabia, voltando no que você falou, você me emocionou na hora que você falou. Eu não sabia que você era a sua primeira live. Porque é, depois você vai lá no isso aqui, grupo e vê uma mensagem que tá lá no grupo depois e de ontem. Então, assim, eu não fiz isso aqui sem intenção. Porque, como boa pessoa que sou intencional em tudo que faço. Eu já tinha pensado nisso no último dia do curso. Só que acabou que foi muito corrido e eu não consegui falar com vocês lá.
E aí, como a gente tem um pós, eu falei assim, a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu já tinha pensado nisso. E aí eu sugestionei lá pra gente fazer uma live. Por quê? Porque a live também faz com que nós conversamos, que nós ajudamos o negócio um dos outros e que a gente não nos esqueçamos, né? De tudo que passamos. Então eu acredito que esse movimento é muito bom. E é tão bom que colocou algumas pessoas em movimento, colocou outras pessoas em pensamentos profundos. Por que não participar? Por que não fazer uma live? Eu não tenho nada a agregar. E não é assim. Não é assim. Eu que dou consultoria de marketing digital hoje, pelo Sebrae, e falo sobre redes sociais, aqui é só aqui é só um fragmento do que a gente quer postar. Só que muitas pessoas, por comparação, acham que não tem nada para postar. E eu até postei um vídeo cedinho falando sobre isso, né? Que tem aquela voz na nossa cabeça, quem vai querer te ouvir? Mas se você conseguir alcançar uma pessoa e a sua mensagem alcançar uma pessoa e mudar a vida de uma pessoa, ela cumpriu o papel dela. A mensagem foi entregue, o mensageiro, que foi você, entregou a mensagem, como se fosse uma carta ou correio. Ela cumpriu o papel dela. A pessoa mais importante da minha vida está aqui dentro, assistindo, que é a Isadora. Então, essa é uma clara demonstração que quando a gente quer, a gente faz. E a gente tem muito medo de se expor, principalmente para os de casa. Porque a Sim. gente tem uma dificuldade de mostrar a nossa fragilidade, de mostrar que a gente é capaz, ao mesmo tempo que a gente precisa ficar nessa figura, né? E eu preciso trazer o sustento da minha casa, e é uma pressão, é uma loucura. Mas quando a gente mostra esse lado vulnerável, eu faço essa leitura de que eu ganho muito mais porque eu estou aprendendo. Agora, quando eu estou vomitando, quando eu estou numa cadeira que não me pertence mais, que é do executivo bem-sucedido de uma multinacional, aquilo é um personagem. Agora Aquilo você está no chão da fábrica, já não tô é, vendo. aquilo não é o Gabriel. Agora Está você muito está no chão longe, da fábrica. tá muito pequeno de ser o Gabriel. Sim. E é um ambiente de competição, é um A gente se ambiente esconde ali, né, que... Gabriel? A gente se esconde. E exatamente por esconder que a gente fica pequeno. Que a gente Por fica quê? pequeno. Você Porque trabalhou em toda multinacional vez por que... 20 anos e eu também. E você falou agora bem Exato. assim. Você falou bem assim agora. Quando a gente trabalha numa multinacional, eu acredito muito nisso, a gente trabalha pra gente. Teve um dia, eu conheci meu diretor, etc. Não, eu não conheci meu diretor, etc. E um dia, na hora do almoço, eu estava saindo para almoçar no corredor. E o diretor, que era o diretor geral, assim, da minha equipe, me parou no corredor e falou bem assim pra mim, pra você ver que a gente é visto o tempo todo. E as pessoas sabem quem nós somos. E, então, por isso que isso é tão importante em qualquer lugar, seja no café, seja na multinacional, seja no seu próprio negócio. Ele virou pra mim e falou bem assim: é você que é a Lariana? Eu olhei pra ele e falei: você é demitida agora pelo diretor, né? Pensei. Falei assim: é bom que é chique. Foi demitida direto pela diretoria. Pensei. Aí eu olhei pra ele e falei: sim, sou eu. Pois é, eu tava na unidade tal, 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 porque tinha várias filiais e eu atendia as filiais. E me falaram muito bem de você, parabéns. Eu olhei, falei, minha barriga gelou, falei, obrigada. Só que assim, a primeira coisa que vem na cabeça é o negativo, e depois cara, ele sabe meu nome. Entende? Aí a gente percebe que uma mensagem, tratar qualquer pessoa bem, onde quer que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, faz muita diferença. Notado, observado, medido. E sabe qual é o pior de tudo isso? Ou o melhor? É que a gente começa a enxergar isso na gente quando o outro olha. Aham, Essa é a miopia do mundo corporativo. é isso mesmo. Porque o mundo corporativo ele tem um negócio de rótulo que é absurdo. Todo mundo é rotulado. Seja que Sim, trabalha muito, seja que trabalha pouco, seja que é vagabundo, seja que é esperto, seja que é bandido, seja que é isso, seja que é aquilo. A gente vê isso muito. muito. E a gente começa a acreditar nesses rótulos. A gente repete tanto
E a gente começa a acreditar nesse rótulo. E aí é difícil depois de arrancar. Sim. Então, quando o outro enxerga em você, você é a Lariana, aí você fala, meu Deus, o cara sabe meu nome. Aham. Sabe por quê? Sabe por que que deixa você assustada? Porque em algum momento você esqueceu o seu nome. Em algum momento você esqueceu quem você é. E isso é muito sério. Sim. E nessa hora é a hora que gera o convite para você se enxergar. Sim, sim. Por quê? E aí, assim, o que a gente percebe hoje também, você comentou isso lá no começo da live. As pessoas que vão trabalhar hoje, elas querem um emprego, elas não querem trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu entrei como helpdesk, que atendente de telefone. Oi, tudo bem com você? Oi, tudo bem com você? E eu saí de lá, eu passei por muitas cadeiras. Então, assim, a gente se coloca em movimento, a gente faz isso com a gente mesmo. Eu tive muito medo de passar por muitas cadeiras. Aí lá dentro, depois a gente faz o processo de revisitação, de revisitar, né? Lá dentro eu já percebia que eu já fazia o que eu faço hoje. Eu treinava toda a equipe de todos os outros departamentos. Só que eu não enxergava que eu fazia isso, entende? Você não enxergava que você era Eu não capaz. enxergava que eu era capaz. E Aí depois eu você fui enxergar. fazia e não enxergava. Sim. E aí, toda vez que precisava, eu era da TI, né? Toda vez que precisava emprestar algum funcionário para outro departamento, ou tinha funcionário novo que tinha que treinar, era eu que ia. A Lariana faz, a Lariana faz, a Lariana faz. Até que eu virei key user do sistema. E aí a gente vai criando essas coisas, né? E a gente vai percebendo que a gente é uma empresa dentro de outra. Só que, eu falei isso por quê? Porque hoje as pessoas, você contrata a pessoa para servir um café, Gabriel. Você pede pra pessoa limpar a mesa, ela vai falar pra você bem assim, mas eu fui contratada pra servir café, não foi pra limpar a mesa? Entende? E assim, não existe isso. Eu fiz tantas coisas, mas eu fiz tantas coisas que saíram do escopo de trabalho a qual eu fui contratada, mas quem saiu ganhando com isso tudo não foram eles. Foi Foi você. eu. Foi eu. Porque faz parte da Eu, bagagem que eu tenho. eu lembro que quando eu estava na Claro, a, uma advogada sênior que morava em Brasília saiu da empresa porque conseguiu um outro emprego. E na época eu estava como advogado júnior. E na hora que a gente recebeu o e-mail da despedida dela, dizendo que ela estava indo para um outro desafio, e eu olhei para aquela vaga aberta em Brasília, eu falei para o meu chefe, que era chefe dela também, ficava ali comigo em Recife, e ela reportava para ele à distância. E aí na hora eu cheguei para ele e falei assim, deixa eu fazer a atividade que ela fazia, nem precisa aumentar meu salário, só manda o serviço. E ele falou, não, Gabriel, eu preciso de alguém em Brasília e tal. Eu falei, não, mas se tiver que ir para Brasília, eu vou para Brasília. Mas se tiver que ir para o Rio, eu vou para o Rio. Se tiver que ir para São Paulo, eu vou para São Paulo. Mas o que eu quero é crescer, o que eu quero é serviço. Eu quero mais atividade. Então, o que você está falando existe. Tem várias pessoas que hoje olham e ficam dentro daquilo do que foi ou combinado ou do que elas acreditam que aquela é a função delas e acabou. Isso tem um lado bom e um lado ruim, como tudo na vida, tá, Lari? Eu não enxergo isso como algo só ruim. Não, não. Por quê? Porque a geração atual, ela sabe exatamente o que ela não quer. Isso é Sabe, maravilhoso. sabe. Isso é maravilhoso. Só que o desafio é, além de saber o que eu não quero, é também saber o que eu quero. Sim. E muitas vezes você só sabe que você não gosta quando você faz. E é aí que está o pulo do gato, porque muita gente não está disposta a pagar o preço de fazer algo, se arriscar, conhecer, testar, validar, ter Mesmo não tempo gostando. para maturar, mesmo não gostando, vai fazendo uma, vai fazendo duas, faz 3 meses, e aí depois faz essa reflexão de caramba, de fato eu não gosto disso. A nossa geração, ela fez porque tinha que fazer. Sim. Mas faltava propósito, faltava conexão com o propósito. Essa geração, ela já nasce com esse propósito acima de tudo. Então, por isso que é uma geração melhor do que a nossa. Sim, E aí o nessa desafio parte é também, a gente tira as pessoas que sugam muito da gente, porque também existe. E a gente não pode total. fingir que não existe.
Por isso que Então, as eles já pessoas não estão ficam no preparados para emprego. isso. Exato. Então, por isso que as pessoas não ficam no emprego. Não é porque elas são fracas. Eu não faço essa leitura que a geração atual é fraca. Eu faço a leitura de que a geração atual não está afim de engolir os sapos que nós Nós engolimos. engolimos, Assim exatamente. como nós não aceitamos os sapos que os nossos pais engoliram e, consequentemente, então o trabalho, ele vem de uma origem, o Como que é o nome nome do seu filho? trabalho, Leonardo. Eu fico pensando no Leonardo e no Samuel, gravando stories aqui um tempo, fazendo youtuber. E a Laura, tá? E Tem a a Laura Laura. também, não esquece da minha filha. E a Laura, entendeu? Porque eles vão ser. E eu já declarei isso até na vida do Samuel. Eu já falei, você vai ser. Você vai mais longe do que eu. Que é bíblico, né? E você vai mais rápido do que eu. E Mas eu assim, vou te falar um eles negócio, estão Lari. muito fora da curva quando a gente olha. Tá certo que é filho da gente, às vezes a gente, né? Não pode. Mas a gente olha assim, parece assim, é fora daquele gurizinho ali, tem pra quem puxar. Você olha assim, é Mas, diferenciado. mas sabe o que que é? Isso é o Oi, nosso não. alter ego falando. É. A gente não pode deixar essa mosquinha, esse bichinho morder a gente. Por quê? Porque a gente não pode terceirizar para os nossos filhos aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Essa pressão do o que você vai ser quando crescer, Ah, não. escolha uma profissão que dê dinheiro, você vai mais longe do que seu pai. Cara, às vezes ele não quer. E às vezes a gente precisa respeitar. Porque o que vai matar essa conexão de pai e filho, primeiro, todo pai, toda mãe, na minha visão, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, ela precisa ter sido um bom filho, uma boa filha. E esse é o desafio nosso agora que nós somos pais e mães, de olhar para dentro de casa. Meu pai acabou de conectar aqui, ó, foi falar nele, ele conectou. Então a gente precisa revisitar esse lugar de como que eu fui como filho. Sim, Eu dei muito trabalho, eu dei. eu fui uma peste, é o que eu mais escuto. Gabriel foi uma peste. Pai, confirma aí, se eu fui uma peste, bota um joinha aí. Se eu dei trabalho. Nós demos trabalho, Então, Gabriel. Nós demos mas, trabalho. mas é Gabriel, isso, entendeu? Então, assim, mas é é porque está enxergar. correlacionado com o sonhador, está correlacionado com quem nós nascemos para ser, Gabriel. Você já viu alguém que nasceu para ser alguma coisa que vai mexer com os outros? Você é um anjo. Não casa. Não casa, Gabriel, não casa. Só o nome, né? No meu caso, só o nome. Só não. Então, É, só não. o grande desafio, Lari, é encontrar propósito para trabalhar com o que ama, entender que, na minha visão, tá? A gente precisa ter três coisas quando a gente decide o que a gente quer ser. A gente tem que ter integridade, a gente tem que ter prosperidade e a gente tem que ter felicidade. Então eu botei essas três palavrinhas mágicas como valores na minha vida. Eu não posso ser próspero se eu não for íntegro. Eu não posso ser próspero se eu não for. Eu não posso ser feliz se eu não for próspero, se eu não estiver em constante movimento, em constante evolução. E prosperidade não significa só Dinheiro. grana no bolso. Exatamente. Prosperidade não é Significa dinheiro. realização, significa ultrapassar os obstáculos, significa muitas vezes abdicar de algumas coisas. Pessoas que vão ficar pelo caminho, é natural que fiquem, porque não dá para carregar todo mundo que a gente conheceu a vida inteira. A gente não recebeu isso, a gente também não vai carregar. E com relação a essa mudança de mentalidade, quando a gente decide que não vai mais ser empreendedor e CLT ao mesmo tempo, ou a gente quer uma coisa ou a gente quer outra. E esse meio termo, ele funciona para muita gente, mas também não funciona para todo mundo. Sim. É um tempo de maturação. Você precisa fazer isso antes de pular do barco. É até um planejamento inteligente a se fazer. Vamos pensar assim, Gabriel. Eu vou te falar que, na verdade, no meu caso, foi até um pouco de persistência misturado com teimosia, com prepotência, achar que eu dava conta de fazer tudo e Agora aí não você vai estava fazendo responder esse nenhuma comentário que tá aí, coisa. Gabriel, antes. A Cris é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela descobriu um potencial em mim que na época nem eu conhecia. Uhum.
ela me apresentou pessoas que eu jamais pensei em conhecer e acreditou em mim. Então, esse tipo de gente, a gente vai carregar pro resto da vida, né, Lari? Então, Cris, um beijo grande para você. Porque tem momentos da vida que as pessoas acreditam na gente mais que a gente mesmo, e são elas que nos colocam em movimento. Exato. E aí foi o que o diretor fez com você. Foi, A partir do momento que ele exatamente. sabia o seu nome, você se empoderou daquilo, você falou, caramba, esse cara sabe meu nome. E aí você inconscientemente foi convidada a lembrar do seu nome, lembrar de quem você é. A Cris no passado fez isso comigo, me apresentou um vice-presidente de uma multinacional, e eu falei, uau, como que eu tô conhecendo esse cara? Numa reunião totalmente informal, foi uma conexão que, tipo assim, o Gabriel sozinho não conseguiria. E a Cris fez isso por mim. Então ela enxergou um potencial em mim e aquilo, naquele momento, ativou um gatilho em mim de que, caramba, eu posso. Se ela enxergou, por que eu não posso enxergar? E o tempo inteiro, nós temos esses dois perfis na nossa vida, né? As pessoas que vão dar risada e vão diminuir o teu sonho, e as pessoas que vão dizer, cara, vai fundo que você consegue. É, isso mesmo. Então, no fim do dia, o fiel da balança é o que você de fato acredita. Sim. Porque o que os outros acreditam por si só não é suficiente. Você precisa disso. Depende da gaveta que ela ocupa na sua vida. Exato. E depende da forma como ela fala, depende do momento em que foi falado, depende do que aquilo vai significar na tua vida naquele momento. Então, durante a minha vida inteira, eu tenho alguns momentos aqui que são cruciais, que foram viradas de chaves, fundamentais na minha vida, e todo mundo tem isso. Sim. Então, o grande lance é celebrar esses momentos, seja porque foram momentos traumáticos, seja porque foram momentos de vitória, mas a gente precisa olhar e falar assim, eu só sou o que eu sou hoje porque eu passei por aquilo. Exatamente. E isso não significa que eu vou morrer sendo o que eu sou hoje, significa que eu preciso continuar em movimento para continuar evoluindo. Exatamente. E esse é o convite, né, sobre empreender. Esse é o convite para que as pessoas vivam uma vida que vai ter um monte de desafio, vai ter um monte de dificuldade. Ter um estabelecimento comercial como esse aqui Não não é é fácil. fácil, mas é o que eu quero. E eu preciso ter essa propriedade para dizer, eu escolhi isso para minha vida. É o que eu quero fazer. Não significa que vai ser fácil, mas também não significa que vai ser impossível. E para muita gente, olha e fala assim, caramba, será que isso é para mim? Será que eu quero isso para mim? Então, quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, ela primeiro tem que fazer uma autoavaliação do que ela queria quando criança, do que ela queria no momento em que ela sonhava, do que ela queria quando Eu os sempre outros davam quis, risada. eu sempre quis, continua sendo até hoje. Sempre quis ser magra e rica. Serei. Então, você tem o seu objetivo, você tem a sua meta. Agora é correr atrás para conquistar. Então, Agora para é muita isso. gente, tá indo só no fluxo. Tá acordando e indo dormir sem descobrir essa resposta, sem buscar a pergunta. Só que uma coisa Sem... também, Gabriel, que eu tenho percebido, assim, é essa questão do propósito. Eu acredito no propósito e a gente já tem uma maturidade para entender essa questão do propósito. Só que nem tudo é propósito. Às vezes você tem que estar no movimento, servir, para você entender depois qual é o seu propósito. Nem sempre você vai olhar e bater e falar, meu propósito é esse. Não é assim. O propósito, mas essa é uma visão minha, que o propósito nasce do servir. Você está em movimento no servir, seja ele pago, gratuito, eu não estou falando disso, é de servir as pessoas, servir onde você está, É ter servir, fazer o seu prazer, melhor. é ter prazer em servir. Isso, aí eu entendo, porque se você analisar, você vai perceber que tudo gira em torno do servir. Eu vou te contar uma história bem rápida. Que numa sexta-feira qualquer, eu estava fazendo uma audiência com um advogado de Brasília e era um processo milionário da empresa, mais de 30 milhões de reais. Estava em jogo a discussão e a gente estava ali para fazer um acordo. E
Quando ele pegou o voo no sábado, ele me viu de avental, touca na cabeça e servindo cafezinho no aeroporto. E aquilo foi chocante para ele. Então, como que o advogado, ele me chamando de Doutor Gabriel, como que o advogado, representante da empresa, de um processo milionário, uma causa complexa, que debateu com ele, que organizou, que fez, né? No dia seguinte, estava de avental, touca na cabeça e servindo cafezinho, inclusive para ele. Inclusive, ele estava no aeroporto, afinal de contas. Tava lá para pegar o voo para ir embora. E aí, o que aconteceu nesse momento? Ele entrou em choque. Ele olhou para mim e falou assim: Doutor Gabriel, o que você tá fazendo aí dentro? Como se eu tivesse no pior lugar do mundo. Sim. E aí eu olhei para a cara dele, dei risada e falei assim: cara, isso aqui é meu. E ele, não, mas... E aí não encaixava na cabeça dele essa mas você não peça. precisa estar aí dentro trabalhando. É seu, você sai daí e deixa o povo trabalhar, né? Não é nem isso. É tipo assim, isso é muito pequeno para você. Essa foi a visão que eu tive do olhar julgador dele. Isso é muito pequeno para você. Você trabalha numa multinacional, cara. Sai daí, você tá passando vergonha. E aí eu olhei para ele e era sábado. E o cara tava de terno, gravata, abotoadura. Então, assim, é um personagem. Sim. Que tá se enganando e que em algum momento da vida vai descobrir que ele é muito mais do que advogado. E outra coisa, ele é um advogado de uma multinacional, que é de uma outra pessoa, não é dele. Entende? Na verdade, ele era prestador de serviço, ele era funcionário de um escritório Ah, sim. que prestava serviço para essa multinacional. Eu estava na função de cliente dele. Mas a moral da história é que quando você sabe o que você quer, você pode Essas vender coisas flor não na te rua. impactam, né? Essas coisas não mexem com você. Você pode vender água na rua, você pode vender flor na rua, você pode Água vender de livro coco na na praia é rua. uma boa. É uma ótima. Mas você precisa entender que tudo isso é um medo, é uma vergonha, é um orgulho que você vai ter que enterrar, É a tal da matar. exposição, né? A tal da exposição. É o que a Josiana está falando aqui, é a essência. O vendedor, ele é vendedor por natureza. Ele é sonhador por natureza. Ele não se encaixa dentro do padrão que querem estabelecer para ele. Ele olha para o outro, e isso é muito complicado, eu ia falar um palavrão aqui, porque é o familiar muitas vezes. É o pai, é a mãe, é o tio, é a irmã, é o avô, é a avó, é a esposa. É alguém na tua vida que está te olhando com um olhar de julgamento e ao invés de olhar em você, pegar a tua cabeça e falar assim: eu acredito em você, vai em fundo, vai em frente. Porque Porque muitas quando vezes, uma pessoa faz isso, Gabriel, que você acabou de falar aí, isso é gerar um potencial tão grande na pessoa. sim. Porque Porque às vezes a gente bota essa dúvida, né, Lara? A gente fala assim, cara, será que eu tô sendo maluco? Será que eu tô sendo cabeça dura? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Tá tudo dando errado. E na verdade não é que tá tudo dando errado. São etapas que você precisa ultrapassar. É uma corrida com obstáculo. Você tem que vencer aquele obstáculo e o próximo vai ser mais alto, vai ser mais difícil, vai te dar mais dor de cabeça. Às vezes você vai quebrar o joelho, às vezes você vai ir se rastejando, mas E é outra uma coisa, decisão. quando dá errado, você tem inúmeras pessoas para te falar que der errado. Mas quando É. você precisa de um aporte, tipo, sobe aqui nesse degrau que eu sustento aqui, porque vai dar certo. Conta no dedo. E aí lá. Exatamente. Entendeu? E aí você tem que fazer esse filtro. E esse é o convite para que a pessoa olhe e fale, cara, quer saber? Eu vou cortar essa galera aqui, ó. Eu vou parar de responder mensagem, eu vou parar de interagir, eu vou dar uma sumida, porque eu preciso me autoconhecer. E toda vez que eu tenho que responder mensagem, toda vez que eu tenho uma cobrança aqui porque eu estou desaparecido, eu me desconecto do que eu preciso fazer. E para muita gente, esse lugar não existe, porque como assim eu vou sumir? Como assim eu vou desaparecer? Cara, às vezes é necessário. Às vezes é o que você precisa.
Por quê? Porque você, dentro de você, é o único lugar que você não consegue se esconder. Você vai estar convivendo com você 24 horas por dia. Quanto tempo você vai ignorar esse fato? Até onde você está disposto a seguir, negligenciando quem você nasceu para ser? Então, quando eu descobri isso em mim, É porque trazer a eu... consciência, Gabriel, não é um movimento bom. Sim, Trazer a consciência aquilo, o que você é, quem você é, o que você deseja. Você precisa fazer um exercício para isso acontecer. Isso não acontece assim, não nasce do sovaco. Não. não. Você tem que fazer um exercício para isso. E esse exercício dá trabalho. E as pessoas muitas vezes fogem desse trabalho. Vão deixar do jeito que tá. Mas é exatamente esse exercício que muda a rota para onde você vai, muitas vezes. Às vezes você está Exatamente. rodado e você olhar, trazer isso para a consciência e a gente vai falar assim, não, então eu tenho que melhorar aqui, aqui, aqui para acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é assim que é. Exatamente. É muito esse olhar de primeiro botar a máscara em você, se autoconhecer, se testar, se descobrir, ir para cima, para que depois a gente possa ajudar mais pessoas a fazer esse caminho. E aí a gente não entende por que algumas pessoas são tão boas com a gente, porque elas já fizeram esse caminho para elas. E porque Elas tem sabem quem pessoas que elas têm são. uma lei, sabem que elas são, e tem pessoas, isso é muito engraçado, Gabriel, tem pessoas que batem o olho na gente e vê coisas na gente que a gente ainda não viu. Mas aí ele mesmo deposita a ficha. E fala, vai dar certo. E isso é muito legal. Exato. Isso é muito legal. E aí você fala, por que os de casa não olha, né? Por que o É. parente não olha? E por que o de fora olha? Mas é isso, é um lugar que a gente tem que parar de culpar os outros. A gente tem que parar de culpar pai e mãe. É A gente tem que parar de autorresponsabilidade, né? culpar irmão. A gente tem que assumir essa responsabilidade, exercer esse papel. Eu tenho, eu tenho isso como meta e como missão de vida. Exercer esse papel de filho melhor, exercer esse papel de marido melhor, exercer esse papel de pai melhor. Mas eu ainda estou nessa fase de autoconhecimento, essa fase de internalizar o que eu preciso fazer para dar essa volta. E leva tempo. Não sei quanto, mas leva. Talvez a E é um vida momento toda. de, e é um momento de olhar para dentro mesmo e ser egoísta no bom sentido, né? Porque quando a gente faz esse movimento de forma consciente, que a gente precisa fazer, ele é mais rápido, porque você não tem essa interrupção do processo do movimento. Você não tem que voltar 10 casinhas porque você parou e aí você regrediu e agora você está voltando. E por isso que muita gente está saindo do mundo corporativo. E por isso que muita gente está abandonando as carreiras. Porque nós estamos abandonando uma versão que não nos cabe mais. Sim. Você saiu da empresa no momento em que você enxergou que aquilo não era mais o que você queria. E em algum momento da vida você já deu tudo de si naquele lugar. Sim. A mesma coisa nas relações com as pessoas. Em algum momento você já foi a melhor namorada do mundo para alguém, você já foi a melhor esposa do mundo para alguém, e que em algum momento você foi a melhor mãe do mundo para alguém. E que o fato de você não ser hoje não desacredita tudo que você já fez, mas a gente tem uma forte tendência a enxergar isso no outro. Ah, não faz mais. Ah, esse amigo não é mais meu amigo. São mudanças de rotas. E, A a- gente e, precisa respeitar isso, e parar de julgar. o tempo muda também. Fazendo um overview do que nós falamos aqui. Então, nós temos que estabelecer quem nós somos, identidade, nós, para onde nós queremos ir, né? O que nós queremos alcançar, que legado nós queremos deixar, ou traduzindo o legado para outra palavra, quando a gente sentar na mesa, assim, quando tiver velho, o que a gente construiu para nós, para nossa casa. E a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de construção. Todo empreendedor geralmente é um sonhador. É um sonhador. E ter autorresponsabilidade, né? Trazer o eu em primeiro lugar, do que o ele fez, ele não fez, eu acho, eu. Não, eu
posso mudar o quê? Eu acredito que eu, né? Então, trazer essa parte para a gente, essa consciência. Colocar na exposição aquilo que nós temos, talvez não que nós temos vontade, mas trazer para a exposição aquilo que nós precisamos trazer com intencionalidade para que a gente gere negócios melhores, relações melhores. Até porque a exposição e a vulnerabilidade muitas vezes nos conectam com outras pessoas. Não adianta só ser o super-herói, porque nem todo mundo vai conectar com você sendo super-herói. Muitas vezes você tem que ser o vulnerável para você ter outras conexões ali. E até porque não tem como ter a máscara, né, Gabriel, do super-herói, porque nem todos nós somos super-heróis o tempo todo, o dia inteiro. Não, Então nem dá. a gente tem sim o lado da vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo, é como eu digo, e Lara Nesteru que diz, não sangre em tanque de tubarão, né? Não se expõe onde você pode se machucar. Então seja inteligente e intencional. Seja um inconformado, empreenda, faça empretec. E que mais, Gabriel? Meu resumo acabou. Acredite em você. A Acredito. gente precisa fomentar que as pessoas acreditem mais em si mesmas. Porque o que eu não quero é chegar na velhice, olhar para trás e falar: eu vivi uma vida que eu não queria, com a pessoa que eu não queria, na cidade que eu não queria, Isso é muito pesado, trabalhando no Gabriel. que eu não queria. Eu não quero. E eu não vou. É. Então, esse é o meu compromisso comigo mesmo. Eu acredito muito que a minha missão aqui na Terra é deixar rastros de humanidade por onde eu passar, sendo imortal O na rastro da vida. humanidade vem do quê, Gabriel? Responde para mim. Vem da capacidade de se perdoar, porque ser humano é ser alguém que erra, é ser alguém que acerta, é ser alguém que dá porrada, mas também apanha, Sabe o é que alguém significa que para mim? fala. Vou falar. Sabe o que significa para mim raça da humanidade? Quem não serve para servir não serve para nada. Porque às vezes você tá servindo um café para um cara que você não sabe quem é. Que ele não arrotou o RG dele ou a carteira dele para você. Mas se você servir ele com o seu melhor, com a sua melhor humanidade, seu melhor jeito de ser, talvez você ganhe um cara que vai transformar seu negócio amanhã. É fazer para as pessoas sem olhar a quem. E a primeira pessoa que você precisa fazer isso não é nem o seu É dentro cliente, de casa. é você mesmo, depois dentro de casa, depois com seus colaboradores, depois com seus fornecedores, para depois você fazer isso com seus clientes. Então, é um exercício que eu preciso revisitar todo santo dia, porque ser humano é errar também. Sim. Em alguns momentos eu erro e erro pra caramba. Não é um erro intencional, não é um erro querendo, mas se erra querendo ou não, erra. E o objetivo não é errar, o objetivo é acertar. E se E quando a errar gente também, descobre, conseguir se permitir e se perdoar, né, Gabriel? exato, e não se martirizar, né? Então acho que o ser humano é exatamente isso. E eu quero e eu vou fazer o meu melhor para ser imortal na vida dos que eu mais amei, porque isso para mim é fundamental. E eu falo isso porque, Lari, o meu avô, quando ele faleceu, a minha avó, de 12 netos, ela me deu isso aqui. Ela falou: isso aqui é seu, isso aqui pertence a você. E isso está comigo há 14 anos. Do dia Aí que ele nasceu seu faleceu avô. até hoje. Então isso representa muito para mim, porque é a maior demonstração que sim, é possível alguém ser imortal na nossa vida. É possível você construir um legado que vai transpor a sua vida na Terra. O meu avô, ele está vivo dentro de mim, na minha veia, nos princípios, nos valores. Então ele é um exemplo de que sim, é possível ser imortal. E eu quero carregar isso comigo como missão de vida. Eu acho que Eu isso que a gente quero tem ser que fazer para os nossos imortal. filhos, né? Eu quero ser imortal para o Leonardo. Eu quero ser imortal para a Laura.
Eu quero que eles tenham muito prazer em falar do pai deles para os filhos deles, se eles tiverem. Contar história, né? O vovô fazia Exato. isso. O vovô fazia isso com a mamãe. Esse é muito forte. Se o Leonardo estivesse no meu colo aqui agora e eu mostrasse isso aqui para ele, perguntasse aqui na live, filho, o que que é isso aqui? Ele ia falar, é o bivô. É o bivô. É. Ele não conheceu o meu avô, Sim. mas ele já ama o meu avô. Ele dá beijo na aliança, ele olha a foto. Porque é o que Então isso, você gente, fez com a história do seu avô. isso é muito poderoso. E a gente não precisa fazer isso só com o filho. A gente pode fazer isso com o nosso colaborador, a gente pode fazer isso com a nossa esposa, o nosso marido, a gente pode fazer isso com as pessoas que a gente jamais pensou em conhecer, mas a gente precisa trocar essas experiências, permitir essa construção de que nós vamos errar, nós vamos acertar, mas a gente quer estar junto de pessoas que têm essa vibração e essa energia de construir algo. Não sei o que, mas é um movimento que vai tirar as pessoas da zona de conforto, que vai convidá-las a assumir responsabilidades. A paternidade me deu muito isso. Me deu esse poder muito poderoso de querer falar para o mundo, de querer contribuir, de querer construir relações verdadeiras, de querer deixar o meu legado. Então, a paternidade virou uma chave na minha cabeça que eu achava que conhecia, mas ela só se tornou real quando realmente caiu no meu colo aquele bebê Tá. e eu vi que, caramba, eu sou responsável. E o que o seu sogro falou e o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que ele falou. Que quando eu virasse pai, eu ia descobrir o que eu realmente ia ter que fazer. Então, é sem julgamento, é sem pretensão, é o amor genuíno, é a vontade de construir, é a vontade de aprender, é a vontade de ensinar. E o negócio, quando você se torna empreendedor, ele é um filho. Se você não enxergar que o negócio é um filho, tá no caminho errado. Porque ele é um filho, você não pode abandonar ele. Você não pode deixar ele sem comida. Você não pode deixar ele sem manutenção. Você não pode deixar ele sem vida. Você não pode deixar ele acreditar que você não acredita nele. Sim. Porque ele vai te cobrar um preço caro. E é por isso que quando você coloca essa questão do ESG, né, que é uma sigla em inglês, economia, mas que, na verdade, social e governança, né? Economia não isso. É sustentabilidade? Environmental. Environmental significa meio ambiente. Então, quando a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de social, quando a gente fala de governança, a gente está falando sobre a sustentabilidade do negócio. Isso não significa abraçar a árvore. Isso significa tornar o negócio sustentável a longo prazo. Fazer com que o negócio sobreviva às crises, porque as crises virão. E o que faz um negócio sobreviver à crise? Ele ser disruptivo, ele ser inovador, ele ser inquieto, ele ser sonhador, ele gerar um movimento, ele garantir que ele existe por um propósito, e no dia que, se por acaso ele fechar, pessoas vão sentir a falta dele. Então o negócio, eu uso essa metáfora do ser humano. Se você é um ser humano que no dia que você morrer ninguém for lá chorar, você falhou nessa vida. A mesma coisa é o negócio. Se o teu negócio abriu e fechou e ninguém sentiu a falta dele, você falhou como empreendedor. Por isso que os negócios precisam ter propósito. Por isso que a história do lucro pelo lucro está dando tanto prejuízo. Porque isso não é lucro mais lucro igual prejuízo? Oi? Lucro mais lucro igual prejuízo. Exato, porque você está colocando, e quem trabalhou em ambientes produtivos, industriais, vê muito isso, né? Quem já visitou uma fábrica, quem já visitou uma indústria, ou conhece alguém que já perdeu um membro, teve uma parte do corpo mutilada, ou viu alguém trabalhar de forma extenuante. Morreu no silo. Exato. Para o acionista, para o empresário daquele negócio desumano, é mais um número.
paga pensão para a viúva e toca a vida. Mas quando você entende que você precisa dar dignidade, respeito, você faz com que o seu negócio ele seja olhado de uma forma diferente. Você faz com que as pessoas que também têm esse propósito de trabalhar em organizações melhores permaneça. Você retém talento. Você garante que essa pessoa ela seja uma pessoa que vai crescer dentro do teu negócio. Você vai se sentir orgulhoso de ter uma pessoa que começou de uma forma, mas já está voando, trabalhando nessa performance. Então, são cenários, Lari, e a geração atual, que está muito vinculada ao que a gente falou de ter um propósito de vida, eles já sabem que eles não querem trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro vai ser consequência de um trabalho pautado na integridade, na prosperidade, na felicidade. Isso explica porque tantos currículos que chegam para a gente, o cara trabalhou 3, 4 lugares no ano e ele não tem vergonha de botar isso. A nossa geração tem vergonha de botar. Que ficou Você não demorava um ano emprego. no trabalho? Você não demorava 3 meses no trabalho e já saía? Exatamente. Exato. Então, ao mesmo tempo que isso revela uma pessoa de personalidade forte, revela uma pessoa, às vezes, indecisa. E entre ter uma pessoa indecisa ou uma pessoa de personalidade forte, eu prefiro uma pessoa de personalidade Eu ia forte. falar que eu prefiro a pessoa de personalidade forte, porque no caso sou eu, sou o Joe. Porque você vai fazer com que essa pessoa, acreditando no seu projeto, ela deixe de ser indecisa. Ela passe a vestir a camisa do teu negócio. Ela acredite e compre o teu projeto. Então, por isso que quando eu contrato um funcionário, eu falo sobre a borra do café, eu mostro a xícara que foi confeccionada a partir da borra, junto com a cerâmica. Então, eu falo Isso, que na a nossa verdade, é a cultura da cafeteria, empresa, né? Você traz a cultura da empresa para dentro da pessoa. eu mostro a minha visão de longo prazo para o negócio. Eu mostro para a pessoa que eu acredito que a Coffee Ground será a maior e melhor rede de franquias do Brasil. Então a pessoa às vezes pode me achar maluco, Vamos deixar como alguém que está registrado aqui escutando aqui. nessa live, por acaso, vai que aconteça. Vai acontecer. Vai acontecer. Comigo, Vai, dentro você ou já fora da operação, a Coffee Ground vai ser. Vai você ser. nem sabe o que falar. Eu já vejo isso. E o grande desafio, Lari, é fazer com que eu não prejudique esse caminho. Porque é exatamente isso que alguns pais fazem com os filhos. Às vezes o pai e a mãe prejudicam o caminho do filho na maior boa vontade, na maior tentativa de ajudar, mas tá plantando ali uma sementinha da dúvida, da incerteza, da Sim. insegurança. O que o seu pai fazia com você é de uma covardia gigante, mas isso não vem do nada. Não, acho que não. Alguém fez isso com ele e ele replicou em você. Então, aí fui analisar histórias, né, familiares. O meu avô saiu para comprar cigarro, meu pai era bebê, nunca mais voltou. Aí eu paro, aí você analisa assim, cada um dá o que tem, né? Mas assim, você analisa assim, ele não tem como replicar, beleza, até aí tudo bem. A minha avó, da parte da minha mãe, faleceu, minha mãe tinha 5 anos. E minha mãe foi criada na casa dos outros sem mãe, né? Só que assim, cada um dá o que tem. Minha mãe nunca abandonou a gente, entende? Mas É assim, aí que mostra. lembra a questão do seu copo às vezes tá meio cheio e meio vazio? Tem gente que foca no meio vazio, tem gente que foca no meio cheio. Tem. E aí o grande segredo da vida é pegar essa história, olhar o porquê nós chegamos onde chegamos, parar, respirar fundo e falar assim, beleza, eu tô aqui por conta de toda essa construção genética, histórica, mas até quando eu vou culpar eles? Sim, isso é muito importante. Graças a Deus hoje isso não acontece mais, né? Graças a Deus, já faz mais tempo que isso não acontece mais. Mas assim, chegar até aqui, a gente entender todo esse processo é muito complicado. E assim, quantas pessoas Muito. passam por isso e não percebem isso? E também isso faz a gente entender que a gente precisa ser diferente com os nossos filhos, Total. entendeu? E por isso que eu falo que a gente não sabe se eles vão ser maiores, melhores. A gente precisa só uma coisa, Mas você sabe garantir que por eles que que eu sejam falei? Você sabe felizes. por que que eu falei isso? Eu não sei se você acredita em alguma coisa, se você não acredita, mas por que que eu falei isso? Porque na Bíblia tem um versículo na Bíblia que fala bem assim: filhos são a herança na mão do guerreiro.
flechas na mão do arqueiro. Uma flecha, você não joga ela aqui. Você mira ela. Eu fiz todo o estudo dessa parte, assim, porque eu achei muito interessante. Uma flecha, nós somos os arqueiros. Eles são as flechas. Pra gente lançar uma flecha, a gente mira, a gente direciona. E quando você solta uma flecha, ela vai mais rápido e mais longe. E assim, eu não tô falando, Sim, ela vai mais rápido. eu não tô falando só de dinheiro, por exemplo. Eu lembro quando eu fui entregar meu TCC pra minha mãe, que a dedicatória até do meu TCC é dela. E não tem como falar disso sem se emocionar. E eu sei o quanto ela trabalhou, o quanto ela se esforçou, o quanto nós ouvimos lá atrás. Ah, não fica com as meninas da CIDA, porque a gente tá falando dos anos 80, né, gente? As meninas são. A minha mãe é mulher separada, os vizinhos não deixavam, sabe? Essas coisas assim. E aí aquelas pessoas que falaram, porque, gente, eu acredito muito assim, é que você faz, é que você paga mesmo. Aquelas pessoas que falaram foram as pessoas que tinham mais condição financeira, as pessoas que tinham mais estrutura, mas que eu já ouvi de uma delas que me abraçou e falou bem assim: tenho muito orgulho de você, viu? Parabéns. E foi a pessoa que não deixava a filha andar comigo, porque eu ia ser perdida. Entendeu? Então, quando eu entreguei o meu primeiro TCC, tipo assim, eu fui a primeira da minha linhagem, vamos dizer assim, a entregar um diploma para minha mãe. Aí depois vem minha irmã. Minha mãe não é formada, minha mãe não tem quinta série, mas é mais inteligente que nós tudo. Você rompeu uma crença limitante de gerações. Então, assim, é muito forte isso. É muito forte. Mas eu vou Mas falar que o qual processo é outra? fácil? Não é fácil o Não, processo. não é. Mas você está satisfeita com isso? Eu sou Acabou, já a pode pessoa mais morrer? orgulhosa do mundo com tudo isso, menino. Eu sei. Mas o que eu quero te fazer a pergunta e a provocação é: tá bom, já pode morrer ou você quer construir mais? Ah, não, tem muita coisa pra fazer, não dá pra morrer, não. Entendeu? Tem muita Então, coisa pra fazer. é essa fome incessante, é esse desejo de fazer mais, que ao mesmo tempo é maravilhoso, mas ele pode ser tóxico. Sim. Que eu preciso, Gabriel, revisitar toda vez, para que isso não seja algo que vai prejudicar o casamento, a relação com os filhos, a relação com os pais e por aí vai. E ao mesmo tempo também celebrar as pequenas vitórias. Eu acho que o segredo tá nisso, Gabriel. Primeiro, planejamento e comunicação com a família. Ah, então, uma coisa que eu aprendi aqui trabalhando em casa. Amor, hoje eu vou gravar. Mãe, hoje eu vou gravar. Então, tipo assim, ninguém entra no escritório. Eu tô gravando, gente. Vocês não ficam gritando aí fora, não, que eu tô gravando hoje. Então, eu sento a bunda aqui, eu tenho que gravar 30 vídeos, eu gravo 30 vídeos. Então, assim, eles vão saber que a gente tá trabalhando. Plantando. Plantando, isso. E aí, depois, sábado a gente sai para tomar um sorvete. A gente precisa ter esse equilíbrio. É muito importante. Principalmente que a gente tem criança pequena, né? E o desafio do empreendedor, para mim, o meu desafio como empreendedor é estar na cafeteria, com a cabeça na cafeteria, estar em casa, com a cabeça em casa, estar no momento de lazer com a família, pensando nesse momento de lazer, desfrutando esse momento, Estar porque 100% presente. esse, na minha visão, é o grande desafio. Eu tenho essa dificuldade, eu De preciso desligar, quebrar né? De isso. desligar. Sair do café e desligar. Desligar. Isadora tá aqui ainda e às vezes ela olha para mim assim e fala: você não tá mais aqui. Aham. A nuvenzinha preta já tomou conta da cabeça. É nítido, é físico. A fisionomia muda, Aham. o olhar fica perdido no espaço. Sim. Então, graças a Deus, eu tenho a Isadora na minha vida, porque é uma pessoa que, além de ser a mulher da minha vida, é a pessoa que não me deixa ficar nessa zona de conforto. Sim. Ela me cobra todo santo dia ser uma versão melhor de mim mesmo e faz com que eu enxergue que eu preciso fazer isso. Você sabe que esse é Então, o nosso papel, né? exato. A palavra auxiliadora idônea é cutucadora. É trazer o Exato. homem à melhor versão dele. Por isso que a mulher tem o poder de afundar ou não um homem. E vice-versa. Vice-versa também. Também tem
vice-versa. Também tem o oposto também que não ajuda. Mas, e para mim são partes iguais. São partes iguais, são O faces meu da mesma moeda. 50% é o 50%, o meu 50% é 100%, e 50% dele tem que ser 100%. Exato. Então, assim, você hoje me ajudou a quebrar uma barreira, que é falar, porque eu Você nunca fala tive tão problema bem, para falar, Gabriel. mas eu sempre tive problema para falar em rede social e enxergar que é um movimento que não vai voltar, Não, que eu faz preciso parte. É mais um aprender. braço da empresa agora, é mais um braço. Exato. Eu preciso aprender a me expor, eu preciso aprender a quebrar essa barreira. Sim. E agradeço demais aí. Foi muito gostoso ficar esse tempo com você aqui 2 falando. horas e Eu, 10 minutos, querido. não é pra qualquer um não, viu, minha filha? Vira quase um. Se tivesse feito no YouTube, eu tinha virado no YouTube. Vou fazer altos cortes desse negócio. Gabriel, também quero te agradecer, tá? Por esse momento, por essa troca genuína, né? Porque foi uma troca. E assim, tem sido muito gostoso esse movimento das lives, porque assim, eu tenho trazido e tenho me esforçado para que seja gostoso, para que seja fluido. Porque essa é a intenção. Porque assim, ninguém sustenta uma versão engravatada por muito tempo. A gente tem que ser aquilo que a gente é, e a autenticidade é aquilo que nós somos, é a nossa essência. E é aquilo que a gente tem que trazer mesmo. Que é muito mais fácil sustentar quem você é do que colocar uma máscara e falar, vou fazer uma live. Não, não precisa. Entendeu? Pode ser mais fluido, sim. Pode ser mais fácil. Então, muito obrigado por isso. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Eu quero que vocês vão lá no Café do Gabriel. Acho que mais tarde eu vou aparecer lá também. Vão lá no Café do Gabriel. Gabriel vai ter coisas. A brusqueta tava linda, que eu até falei pra ele no particular que aquela brusqueta tá linda no menu. Então, aproveitem um dia. Ah, não vou sair pra lugar nenhum. Ninguém me convidou pra sair. Vai você tomar um café lá no Coffee Ground. Vem pra Pega cá. uma brusqueta, pega um copo bem gelado, tira uma foto e me marca. Hoje a gente vai ter uma surpresa para as mulheres que virem aqui. Então venham. A gente vai receber vocês com todo amor e carinho. Não só hoje, mas o ano inteiro. Hoje é só a celebração desse momento. E, Alari, parabéns pelo seu dia. Parabéns a todas as mulheres que estão aqui e estiveram acompanhando com a gente hoje. Você é uma mulher guerreira, você é uma força da natureza. Você sabe disso. Você move montanhas. O que você fez dentro do Empretec, o que você faz na tua rede social, o que você faz na sua casa é reflexo daquilo que você é. Acabou. Você é o que é. Então essa força, ela é muito sua. E ela pode empoderar mais pessoas a seguirem e olharem você e falarem, caramba, se a Lari conseguiu, eu também consigo. Então acho que esse é o convite de fazer com que mais pessoas enxerguem que podem sim sair dos empregos infelizes, que podem sim sair dos relacionamentos infelizes, que podem sim sair dessa situação de escassez mental, escassez no coração, para construir algo grande na vida, porque a gente só tem uma chance, Só. a gente só tem uma vida. Você não é gato, né? Só pra finalizar, Gabriel. O que é empreender pra você? Rápido. Sem frase longa. Acreditar. Acreditar. Acabou. Outra coisa. Você deixaria de empreender hoje? Voltaria pro CLT? Sim ou não? Não. Nem a pau, não. E eu vou te falar que é difícil, viu? Porque foram vários anos tentando equilibrar essas duas coisas e surgiram alguns convites para voltar, mas é complicado. Porque depois que você absorve quem você digere quem você é muito difícil você voltar a ser um personagem. É isso que eu ia falar. É difícil voltar pra dentro daquela bolha. Não é nem que você não podia. Você talvez possa ser como prestador de serviço, mas não entrar pra dentro da bolha novamente. Isso não dá. É isso. Gabriel, obrigada, Obrigado viu? Vou soltar a por live tudo, aqui viu? e vou te postar, tá? Beijo. Fechou. Obrigado, um beijo grande. Obrigado por quem acompanhou a gente. Amor, amo você, tô indo pra casa. Isadora, obrigado. Beijo.